Fala pessoal, mais uma vez chegando para mais um podcast Dois Pontos ou Dois Pontos Podcast, como queira. E hoje eu classifico o nosso podcast como um podcast animal. Gostou? Adorei. Não esperava, não. Podcast animal, porque nós teremos hoje uma pessoa maravilhosa, sensacional, que cuida muito bem, que tem um amor gigante pelos animais, que é nossa companhia, são os nossos amigos, nossos terapeutas nos momentos de, muitas vezes, solidão, e são eles que fazem companhia. Mas, além disso, claro, antes de chegar nesse ponto, eu quero pedir a você que está aí nos acompanhando no nosso podcast, que você possa compartilhar esse conteúdo com seus amigos, né? Um conteúdo que a gente tem buscado cada vez mais trazer pessoas que possam, né, trazer novidades, enriquecimentos e notícias boas para nós. Então você que está agora acompanhando, não esqueça, tem que curtir, né? Tem aí o linkzinho também para se inscrever e compartilha. Vai fortalecer demais o nosso podcast. Está ainda engateando, muita coisa para ser feita aqui, mas garanto para vocês, todos os nossos convidados são selecionados a dedo. São os melhores que a gente pode trazer para compartilhar momentos maravilhosos. E nós temos hoje Ana Lu. E não é Ana Lu separado, não é Ana Lu, tudo Ana Lu junto. junto e sem acento. Por quê? Oxítona terminada em U não se acentua. Até então a produção tinha me passado que você vinha como uma grande representante de ONG, não como professora, né? Mas enfim, professora uma vez, professora eternamente, né? Isso. Mas quem foi que colocou seu nome Ana Lu nessa configuração? Foi Na mamãe ou foi verdade, papai? Foi minha mãe, por causa de uma atriz, que é Ana Lu Prestes. Ela assistiu esse programa, gostou. Quem era Ana Lu Prestes? Eu não conheço. Ela é atriz da Globo, hoje está até uma novela agora das 6 horas. E ela gostou do nome, então foi assim que... Achou deu meu bonito, nome, falou, achou combina bonito, com a beleza da minha filha. Oh, Coisa que de bela. mãe, né? Aí falou, não, vai ser Ana Lu. E ficou legal, Ana Lu, né? Mas tem aqueles 2 L's, C cedilha, arroba, aquele nome cheio de É o coisa. Ana Lu, A-N-A-L-U. E agora a gente está montando para fazer o nome artístico. Artística. Virou uma artista, na verdade, né? Uma pessoa que trabalha na área. Mas você tinha compartilhado que você é professora, não é isso? Isso, sou professora de inglês, comecei a ensinar desde os meus 14 Entendo para nada 15 de inglês. anos. Queria aprender inglês, não entendo nada de inglês. Mas como eu era menor de idade, eu dava banca, né, para os meninos, que minha mãe tinha uma escola de inglês, então eu dava banca de inglês. Então, nos meus 17 anos, eu já comecei a lecionar nas escolas de Jequié. Então, eu omitia a minha idade, eu sempre dizia que eu era maior de idade, mas na verdade eu tinha 17, então eu comecei a ensinar nas Isso escolas arrancou um daqui. braço teu? Nenhum. Caiu o cabelo? Nenhum, trabalho Perdeu desde algum dente? cedo, Porque hoje desde não cedo. pode, né? Menor de idade não pode trabalhar com a exploração infantil, não pode. Antigamente as pessoas começavam a trabalhar já desde cedo e foram cidadãos muito melhor, né, do que a gente percebe Com hoje das pessoas. certeza, eu trabalho desde cedo e nunca tive vergonha disso. De manhã eu sempre dei para a escola, de tarde dava aula de inglês. Chegou um tempo também que eu fiquei na escola, no trabalho com meu tio, no caixa. E por aí vai. Quando eu morei no exterior também, trabalhei no McDonald's. Exterior onde? Dei Exterior... faxina. É sério, faxineira. Ninguém conhecia faxineira na Lu, né? Trabalhei em várias Mas coisas. você morou em que país além do Brasil? Eu morei em Brighton, que é interior da Inglaterra. Deixa eu ver se eu sei falar essa palavra. Brighton. É Inglaterra. Isso. Não, se fosse cachaça, já tinha aprendido há muito mais tempo. É interior, perto de Interior, Londres. São 50 minutos de Londres de trem. Mas se bem que lá é pertinho. muito diferente do Brasil, né? Aqui é tudo mais longe, lá é mais pertinho. E o que foi que te levou a morar lá na Inglaterra? Na verdade, minha mãe já era professora de inglês, né? Se aposentou agora. Então ela foi quem te colocou Isso, nessa... tanto que eu vim morar em Jequié, eu não sou de Jequié, eu digo que eu me considero jequiéense. Adotou Jequié, Eu ou adotei Jequié te Jequié no adotou, né? coração, mas eu vim para Jequié com 10 anos, porque minha mãe precisou morar fora, então a gente veio morar com nossos avós. E nisso, quando ela retornou, que ela foi fazer faculdade, tudo, quando retornou, a gente já não quis mais voltar para Salvador. E aí ficamos tão... Amor Jequié, né? Amor Jequié. Tomou água do Rio de Contas. E eu brinco que meu sonho é receber o título de cidadã Jequié. Não recebeu ainda? Não. Pois, então deixa eu aproveitar aqui e cobrar os nossos vereadores, né, que já deram título, vou aproveitar e puxar a orelha, já deram título para pessoas que não teve representatividade nenhuma no nosso município. Então, por favor,
pessoa que, Aqui né? é Jequié de coração. Que legal, que legal. Jequié tem essa química, né? Tem muita gente que nasce em Jequié e que reclama da cidade, quer ir embora, mas aqueles que vêm pra Jequié não têm vontade de ir embora. Descobre algo diferente, né? Eu gosto de Jequié, eu sou suspeita de falar. Uhum. Tanto que eu brinco que daqui eu só saio se for para morar no exterior, né? Porque Uhum. é questão de trabalho. Fora isso. Eu pensei que ela ia falar no céu também, mas Não. não tem pretensão. Todo mundo vai chegar, mas não Vamos chegar nessa ponta, não é né? só pretensão de momento, não, né? E aí, mas você trabalhou muito tempo como professora? Como é que foi Trabalhei até antes da pandemia. Então, até antes da pandemia. Então foi muitos anos, né? Minha vida praticamente inteira. Não que você seja velha, mas você começou muito nova lecionando. Nova, né? E agora tô 47 anos, carinha de Tá 25. jovem, tá. É melhor a autoestima dela, né? Não. Ela Não. tem quase idade de ser minha mãe, né? Mas Você não vai querer que eu fale da coisa aqui. não. Mas aí você sempre a escola pública, particular, como é que foi? Eu ensinei em escolas particulares, né? Campos, CAP, Matisse, Dinâmico, na época do Dinâmico também, SEMES, foram muitas escolas aqui, SEMESinha. E como é que é dar aula de inglês? Porque acho que é diferente, né? Tipo, um professor de geografia, um professor até mesmo de português, você tá falando a língua das pessoas, você tá falando o mesmo dialeto, a mesma configuração. Aí quando você vai pro inglês, tem gente que fala, hã? Pra que inglês, professora? Eu já recebi essa pergunta várias vezes, mas eu acho que para mim ainda teve um diferencial, que eu sempre falei a linguagem, né, dele, dos adolescentes, eu sempre amei dar aula para adolescente. Então, eu amava o que eu fazia, né? Então a gente vai... E mas também, tinha muita dificuldade, a galera confrontava muito. Professor, para, a aula de inglês é chata, mó saco. às vezes sim, mas a gente tem que dar o retorno, né? A gente muda o foco, faz algum tipo de brincadeira, faz algum tipo de jogo relacionado a inglês e a gente tem que puxar o aluno pra gente. Mudou muito do inglês, de quando você começou para hoje, a realidade de ensinar inglês? Porque o que eu tô perguntando? Porque a gente, rede social hoje tem aquele curso de 0 a 100 em uma semana, né? Você vai virar um profissional, você vai conseguir ser bilíngue Então, assim, tem essa mudança de verdade? As pessoas hoje conseguem aprender mais fácil ou Olha, lorota de rede social? Acho que muita lorota, assim, depende muito da pessoa. Tem gente que consegue aprender facilmente, mas tem outras pessoas que têm muita dificuldade em aprender a dicção e tudo mais. Então, assim, eu fui criada, minha mãe me ensinou, que é o inglês britânico, mas eu também passo para os meninos tanto o britânico como o americano, porque eu também sou guia de turismo. Né? Então, eu levo os meninos... Pobre não fica, né? Desempregada não fica, né? Eu levo para os meninos de 15 anos para Disney, Nova York, a gente faz no mês de junho. Então, esse trabalho legal. de turismo. Então, agora que voltou, a gente está retornando e abrindo as vendas para o ano que vem. A gente volta aí com força total. Você falou algo muito interessante. Eu já dei uma pesquisada, mas eu queria que você explicasse para os nossos seguidores, no pessoal que está inscrito no nosso canal, está acompanhando também. E diga-se passar, você que está acompanhando, não se inscreveu, se inscreve logo, dessa moral. Se não se inscreveu, o dedo vai cair. Qual a diferença do inglês britânico para o inglês americano? São algumas palavras, né? Eu acho que o inglês britânico é mais clássico, é mais fácil de aprender, de entender, né? E o inglês americano é o inglês, são palavras, são dicções, algumas formas de escrever. Acaba complicando um pouco mais, né? Mas não é tão Nada complicado, nada difícil. muito assim difícil, E não. o que foi que surgiu? Por que alterou? É natural, porque se a gente for olhar o português Portugal, é 50% do português brasileiro. Tem uma diferença uma certa consistência aí. E o que é que fez mudar o inglês da Inglaterra para o inglês? Isso aí eu não... Não pesquisou, não. Isso aí eu não... Ela vai pesquisar no depois próximo eu vou falar. podcast, mas eu acho que deve ter sido as influências, né? Da transição do local, né? Não sei, mas enfim. No próximo podcast que ela participar, ela vai trazer essa explicação para nós aqui. Mas, Ana Lu, você veio bater esse papo com a gente, principalmente por causa dessa ONG que você tá com a camisa, que é a Solar. Antes de chegar até a ONG, o que foi que te fez apaixonar pelos animais? Nós todos, é muito difícil você encontrar alguém que não goste de animal. E quando eu falo animal, eu digo no âmbito geral, né? Um periquito, um papagaio, um coelho. Eu gosto de tartaruga e muita gente me questiona. Rapaz, por que você gosta de um animal que
Eu sou apaixonado por cágado, jabuti. É muito bacana. Eu sofro. Não, o psicólogo vai dizer assim: parabéns, que você escolheu um animal carinhoso, amoroso, gentil. É muito legal. Eu sofro até hoje, porque quando eu morava aqui, mas é isso, mas ensina a gente a tirar essa velocidade da vida. Tem um vídeo, por exemplo, que colocaram um jabuti, porque tinha esse desenho animado, né? Essa animação de um cágado, um jabuti, sei lá, uma tartaruga, que ganhou de uma lebre. Só que eu vi no fato, colocaram uma pistazinha bonitinha, colocaram uma lebre e colocaram um jabuti. Não, lebre não, não sei se era um porquinho da Índia, alguma coisa assim. Eu sei que o bicho ficava observando todo mundo, a tartaruga foi no sentido dela. No sentido foi. Ensina a gente desacelerar e chegar a algum lugar. Enfim, foi uma tartaruga que te fez apaixonar pelos animais? Não. Como eu falei, eu não morava aqui, eu nasci em Salvador, então a gente morava no prédio que é o primeiro andar, então desde criança, bem pequena mesmo, eu e meu irmão, a gente ouvia os miados, né, de animal, de gato no lixo, e minha mãe sempre deixou, então a gente achava aqueles gatinhos, levava, cuidava na época da varanda. Minha mãe permitia levar. Então a gente cuidava e depois que estavam, né, totalmente curados, aí ela levava para o sítio de uma amiga de uma tia minha, a tia Helena, que era no Rio Vermelho, que hoje é dentro da cidade, mas naquela época a gente chamava de sítio, né, onde ela morava. Então levava e assim, a gente não tinha muito o que fazer em Salvador, além de ser escola, isso tudo. Então era eu e meu irmão muito sozinho. Então nisso a gente pegava os animais, ia cuidando, e como minha mãe dava essa liberdade, né? E como a gente brincou antes, eu também tinha lagartixa, que era Godofredo e Arlindo. Sim, menina, eu ia te falar que tem uma amiga minha, né, de infância, que eu costumo dizer que ela é lunática, ela é um ET, ela não é normal, que ela criava lagartixa, ela me fez cortar um sapo como é que é? Vai me dizer que você não lembra que você me fez abrir um sapo no meio. É louca. Claro, né? Tava na conserva. E ela, não, matar não. Ela tá um sapo na conserva e aí, porque eu não consigo, nego, eu não consigo, me ajuda. Eu abro o sapo, meu Deus, aquele negócio pirrou em mim, eu fiquei chateado, falando, não me chama pra mais nada. Era o sapo ou a perereca que você teve que abrir? Antes fosse a perereca. Queria. Não, eu tô acostumado já a conversar com as pessoas que não lembram de nada, mas eu lembro de tudo. E aquela lunática também se apaixonou e tá junto contigo, que é a Tayana. Isso. Mas daí começou os primeiros passos a cuidar e aí foi se apaixonando. Eu sempre fui, minha família inteira, quando eu vim morar aqui em Jequié. Então, minha avó também sempre teve muito bicho. Uma vez, meu pai me deu uma cabra. Eu e meu irmão, a gente saía, a gente botava a cabra na coleira para sair. Na rua, todo mundo olhava. Ali na avenida, pelo amor de Deus, uma cabra. Uma cabra na coleira. Ai, eu não lembro. Aí vou perguntar a Leonardo. Eu veio para Leonardo passar, porque tem muito tempo. E a gente ainda ficou complexado, porque minha avó deu a cabra para o pintor. E a gente sabe que não foi para uma coisa boa, né? Provavelmente, casa, então, provavelmente rolou uma carne de bode. Na época a gente nem sonhava isso. Quando a gente viu, né? Então, ô Tayana, pelo amor de Deus, me ajuda. Tudo que é bicho, a gente colocava, a gente cuida. Tinha aqueles caravelho, uma vez meu pai trouxe de presente esse caravelho. Não é aquele bicho preto que tem tipo um ferrão assim. Sim, que tem um besouro, sei lá. Então a gente já criou também. Criou aquilo ali? Você come o quê? Insetos, a gente na época pesquisava, a gente pequeno, tudo, eles ficavam soltos, tinha parte do jardim, a gente fez, montou, tudo direitinho. O que a gente tinha, a gente fazia. Mas criou até quando? Até morrer? Até morrer. Depois que morreu, e vocês fizeram enterrozinho? Não, a gente ainda ficou com ele, como é que chama? Quando morre, fica o esqueleto. A gente guardou aquela parte dele, sim, bico, sei lá, não sei como é que chama. Na verdade é tipo como se fosse, como é que é? Não, eu digo quando pegam, nos Estados Unidos rola muito isso, né? De matar os animais e... É dinossauro, a outra falou que fóssil. Não, empalhar, fóssil foi foda, meu bicho. Você que falou, né? Mas enfim, você então conservou o inseto. Loucura isso aí. Não, desculpa, não vou falar, não. É loucura. Isso não é coisa de gente normal. Não. Isso de bicho, lá em casa sempre foram muitos. Assim. Você que criou cágado também? Tudo, a gente já também. Sei lá, me ajuda aí, né?
Seja como compartilha aí. Então, de tudo um pouco vocês já criaram. De tudo. E quando a gente Principalmente se veio pra vocês cá, encontrassem machucadinho, isso, abandonado. aí a gente pegava para cuidar também. Aham. Isso aí muito, como eu te falei, minha família sempre foi assim, de mãe, a tio, todo mundo sempre gostou, né? A avó. Então, rolou um apoio familiar, então facilita, todo né? mundo vai e fica, onde come um, come dois, come três. Não sei se é muito assim, não, né? Enfim, lá em casa tá comendo sozinho, reclamando ainda. Meu Deus do céu. Mas aí você foi cuidando, foi descobrindo outras pessoas. Quem participou dessa construção de amigos? Na época de ONG, então cada um fazia o seu trabalho independente. Mas quem te ajudou a criar a ONG? É isso, cada um, por exemplo, eu cuidava de animais, a Denilde cuidava de animais, Quem é Alcione, a Denilde? A Denilde, eu digo que é o braço direito da gente, é o dono do pet shop lá na Urbis. Sim. Então, na época, a veterinária Roberta, ela falou, vou te apresentar uma pessoa que é igual a você, que gosta de animais e tal, e me apresentou a Denilde. Isso há mais de 20 anos atrás. Aí foi quando a gente se juntou. Mas você não fez nenhuma faculdade, tipo, biologia ou como é que cuida de animal? Eu casei muito cedo. Veterinário, aqui não? Que não tinha veterinário, então eu casei muito cedo. Né? Então eu não tinha como sair daqui. Eu fiz mas acaba aprendendo muito, porque vocês pesquisam muito, né? A prática, né? Mas a gente não pode. Atender como. Isso não. A gente dá primeiro socorros, a gente liga para o veterinário, pede um auxílio, né? Posso fazer isso, pode dar aquilo. Né? Então, a gente tem doutor Edésio, doutor Edson, que sempre nos ajuda. Então, a gente já liga, ó, posso usar isso, posso usar aquilo. Né? Então, mas naquela época, aqui só tinha de veterinário a Dervan, Ney e logo depois foi Roberta. Então, Roberta me apresentou a Denilde, a Alcione eu já conhecia. Ela, na época, a gente já conhecia desde a adolescência. Então, a gente começou a juntar e formar esse grupo de apoio aos animais de rua. Isso há muitos anos atrás. E foram juntando mais gente. Aí foi Ixim, foi Nai, foram algumas pessoas. Aí, Nayana teve a ideia, vamos criar uma ONG. Porque com a ONG, a gente iria conseguir verba. Essa ONG está registrada, né? Tem tudo certinho. Ela falou que com a ONG a gente conseguiria verba. Só que tem mais de 10... Na ONG do Grupo Solar, já tem uns 20 anos. Quem souber de onde vem a verba, ajuda a Ana Lu, pelo amor de Deus. A gente nunca recebeu nenhum real. Ao contrário, né? A gente tira do nosso bolso, a gente só vive endividada. Onde é a sede da ONG? A gente não tem uma sede, né, da ONG Solar. Os animais ficam nas nossas casas. A gente mas tem o ideal seria ter uma sede, né, com a estrutura que facilitasse. Infelizmente, a gente não tem. Já tivemos até propostas de algumas gestões de ter, só que assim, nós não somos acumuladores. Então, a proposta de outras gestões era dar a gente uma sede e eles iriam pegar todos os animais da cidade para limpar a cidade e a gente ficaria com o quê? Tanto que eu questionei. E comida, e ração, e veterinária, mas vocês se viram. Então, assim, não tem como. Nós não somos acumuladores. Vocês vivem de doações. A gente vive de doações. Doações e também do próprio salário de vocês, da própria renda de vocês. Muita rifa, a gente faz festival de tortas, isso tudo para poder angariar. E essa rifa é divulgada onde? Geralmente eu faço uma lista de transmissão entre amigos. Né? Graças a Deus, porque como a gente sempre deu... Mas vocês têm, por exemplo, me perdoe interromper, vocês têm, por exemplo, alguém que trabalha na área da comunicação com vocês? A gente tem boss para ajudar. Boss, gente, porque boss é chefe em inglês. E quem é esse chefe? Aí, Serjão. Serjão, meu boss... Tá aqui. Porque o que eu falo? É interessante que tivesse contato com os blogs, com as rádios, né? Até com os canais de TV mais próximos, TV Sudoeste, Cabralha, para divulgar esse tipo de ações. Porque se não divulgar, não tem resultado, né? Isso, realmente. Então, como eu te falei, assim, graças a Deus, como a gente sempre deu o feedback, né, de para onde vai, onde está o dinheiro, o que a gente recebe, a gente paga, então sempre com recibo. Então, graças a Deus, eu vou vender uma rifa em 3, 4 dias, eu vendo já finaliza tudo, finalizo né? tudo. Graças a Deus, tenho muitos amigos que ajudam. Então, de 10, 15, agora mesmo a gente vai fazer essa semana, que a gente está com a dívida. Coitado do doutor Edésio, a gente deixa
o baque lá, né? Porque ele atende e a Ele que gente vai ajuda, mas tem que pagando, pagar. Por a mais gente tem que por pagar. mais que uma outra vez ele consegue Isso. contribuir de alguma forma até gratuita, mas na Não, maioria não. das Veterinário não sempre é gratuito. tudo paga. Todos são pagos. Nós temos o desconto. Não é Aham. justo também, até porque eles Sim, precisam sim, trabalhar. sim, Então as sim. pessoas acham, Não, quando eu vou digo levar de graça. E não quando eu é. digo gratuito, eu digo tipo como você falou. Ó, eu tô com um animal assim, o que que eu posso fazer? Então Isso, a essa gente orientação ele não leva. cobra, né? Cobra também? Não, isso aí, É orientação isso que eu não, tô, é não, isso que eu tô não, isso falando. aí não, mas a Mas quando leva maioria, até ele pra isso, e clínica, a pra. maioria pra gente levar é porque é algo muito sério. Uhum. Então são tumores, é facada, estupro, que a gente já pegou, já 4, Caramba! então são 4? 4 estupros. De quê? Então, De que tipo de animal? foram 3 de cachorro e 1 de gato. Inclusive, eu nunca tinha visto esse de gato. Então, provavelmente, um adulto não ia fazer aquilo. Eu acredito que seja alguma Um criança, adolescente, adolescente, criança, né? entendeu? Ele tinha dono, quando a dona ligou pra gente, achou o gato estranho. Aí, quando ela viu, tinha um buraco. Aí, eu pedi pra tirar foto, tem lá no blog, a gente deixa tudo registrado, né? E foi um estupro. Então, foram 3 cachorros e um gato. Eram para ser para 4 cachorros. Uhum. Mas quando chegou, não foi estupro, foi pelo TVT, que é uma doença sexualmente transmissível. Uhum. Ele corroeu todo. Então, a gente achou que era estupro, mas quando Mas chegou não lá, foi, não, né? não. Então, foram. Mas normalmente é cachorro, né? Geralmente, eles pegam. Antigamente era cabra, A gente ouvia muito. cabra e jega. Jegue. Não, tinha experiência. Graças a Deus não tive experiência. Graças a E Deus. lembrando que zoofilia é crime, Crime, né? da cadeia, hoje pela lei, Uhum. né? Que foi sancionado em 2020 pelo deputado federal Fred Costa, de Minas Gerais. Então, aumentou a pena de 3 a 5 anos de reclusão, né? Então, a gente quer que isso faça valer. Uhum. Só para traduzir isso, para caso tenha alguém que não conheça, zoofilia é um ato, relação sexual entre você, ou uma pessoa, melhor dizendo, e um animal. Né? Qualquer tipo de relação sexual entre a pessoa e o animal configura-se como zoofilia, automaticamente crime e automaticamente pode ser penalizado por isso. Né? Isso, e a gente sempre deixa claro, porque para uma pessoa fazer isso com um animal, então ela pode fazer isso com uma criança, com uma mulher. Sim. Então a gente tem que, né, ficar sempre de Qualquer olho. situação vulnerável é Isso, passivo de sempre sofrer. denunciar, sempre denunciar. E a gente tem que denunciar, dar queixa na polícia, fazer fotos, vídeos, para que a gente tenha provas daquilo e possa lutar, né, para tirar o animal daquela pessoa e colocar aquela pessoa na cadeia. Uhum. E você já, nesses casos desse estupro, vocês descobriram qual foi a pessoa? Infelizmente, não. Nenhum deles foram encontrados. Não foi o proprietário, por exemplo? Não. Foram animais na rua. Inclusive, quando eu conheci Tayana, foi Uhum. através de um que foi estupro, que estava caído, Uhum. em frente ali, mais ou menos, do Colégio Matisse. Ele estava caído. Ligaram para mim, eu estava em casa só com minha filha. Não tinha como sair, botei na rede social, gente, me ajuda, tal. E ela se prontificou, já era quase meia-noite. Aí eu falei, olha, eu só preciso E Tayana pegue- tava onde, Ela meia-noite? estava em casa. Ah, eu só tive essa dúvida de saber onde é que Tayana tava Aí ela, eu meia-noite. vou pegar pra você. Ela tava em casa, Eu até legal. estranhei, porque uma mulher, né? Aham. Saía Eu de também horário estranhei. da noite. E ninguém. Eu também estranhei, meia-noite, Tayana tá ligando, sei lá. Né? Aí Minha ela preocupação. pegou, eu pego aonde, levo pra onde. Aí eu entrei em contato com ela, olha, você pode deixar em tal lugar que amanhã eu já vou resolver. Foi pra dar medicação. Não levei salsicha, medicação. Que achou Isso, achou que tinha sido atropelado. Ai, a pessoa Mas que tinha sido quando chegou atropelada. lá, aí viu. o Percebeu rumo, que era né? o- que era o Percebeu estupro. era. Aí levou. coágulo de sangue pela boca. Caramba, boca. pela boca. Ali enfiaram algo nele, perfurou Ai, tudo meu por Deus. dentro, entendeu? Então ele foi e caiu. Tanto que Tayana levou, no dia seguinte eu levei pro veterinário e tal. E só que à tarde ele não resistiu, porque foi pocado tudo por dentro, né? Imagino, foi muito agressivo, na verdade, né? Então a maioria desses casos que a gente pega, a gente não tem, é muito difícil descobrir quem foi, porque não tem como. E existe muita denúncia em Jequié. Muita gente liga pra você, Ana Lu, me ajuda, um gato, um cachorro, um cavalo. Muita. Então, assim, infelizmente, a gente não tem como atender Eu não digo todos. só de estupro, eu digo no âmbito No geral, né? Isso. Tem muita gente que a gente brinca, nós não somos SAMU, gente, nós não somos pagos pela prefeitura, nós fazemos de coração. Nós não temos esse suporte não todo, temos né? Suporte, todo não temos nenhum. Então, eu falo isso na brincadeira, Não mas tem verba, as pessoas... não tem nada, por exemplo, Não. projeto federal que, Não, que, nada. que assista as ONGs, não tem, sei lá, não tem até o nada. registro nosso, nós não conseguimos
colocar em dia, porque eles exigem, para o título de utilidade pública, tem que ter gatinho e canil. Como é que a gente pode ter um gatinho e canil se a gente não tem uma sede própria? Então, os animais ficam nas nossas casas. Então, a gente não tem como ter uma estrutura para poder ter o título, né? Para a gente conseguir esse título. Então, a gente nunca conseguiu nada, não. Então, assim, as pessoas acham, tem um cachorro aqui atropelado, vem aqui. Eu não tenho como sair do meu trabalho, às vezes eu tô em casa, a gente Na verdade, assim, me corrija se eu estiver errado. O que você está me transmitindo que eu estou percebendo? É mais ou menos, vamos trabalhar como o Conselho Tutelar, por exemplo. O Conselho Tutelar, ele é fiscalizador e denunciante. Ele percebe um erro e denuncia. Então, hoje o Instituto, a ONG Solar, é mais ou menos isso. Apesar de vocês conseguirem ajudar, né, dentro das condições pessoais de cada um, porque você leva para sua casa é pessoal, tá? Ana leva para casa dela é pessoal. Mas vocês é mais fiscalizadores e denunciantes, é isso? Seria mais ou menos por aí? A gente sempre pede às pessoas, quando as pessoas falam, tem um cachorro aqui que tá apanhando, tem um cachorro que tá sofrendo maus tratos, a gente sempre pede, gente, filme e fotografe. Aí as pessoas ficam com medo. Então, se a gente não tiver fácil, provas, né? Porque normalmente a gente não tem como fazer o nada. vizinho, e esse vizinho, se maltrata o cachorro, pode maltratar um ser humano também, com né? certeza. É complicado, de fato, né? E sem a prova, a gente não tem o que fazer. Eu não posso bater na casa do senhor tá maltratando o animal. Vocês não faço isso, então a minha vocês não têm poder de polícia, por exemplo, né? Não. E a gente precisa da polícia, né? Então, agradecer quando o Dr. Moab estava aí, ele nos ajudou muito. Infelizmente, ele foi para Maracás, a gente queria muito que ele voltasse, ou que o delegado Charles atuasse aqui em Jiqué com a gente, também seria ótimo. Né? Então a gente precisa desse apoio da polícia. Nós temos muitos amigos policiais também que nos ajudam quando a gente pede ajuda para ir em algum lugar. A gente já se meteu em várias encrencas. Imagina, enquanto muita gente já xingou vocês aí, né? Agora a gente precisa conhecer até a delegada nova para que a gente possa manter uma relação, manter uma relação. É porque a gente ainda não conhece, mas até Charles ficou de nos apresentar para que a gente possa continuar esse trabalho que a gente vem fazendo, porque às vezes as pessoas acham que é animal, deixa pra lá, pra que tem tanta gente, tá acontecendo tanta coisa. Não, os animais também precisam, é uma vida, né, um ser rola muito essas críticas, Ana Lu? Porque assim, eu percebo, já ouvi de algumas pessoas, tipo, tão preocupado com o animal, tanta gente passando fome, esse povo tá preocupado com o animal. Você já ouviu isso alguma vez? Muitas, é o que a gente mais ouve. E eu sempre digo, na época que foi da política, eu ainda ouvi muitas coisas assim, tá preocupado só com o animal e as pessoas. Só que ninguém sabe da minha história. Né? E quem critica não faz nada. É quem não faz nada, né? Não faz nada e não ajuda nenhum nem outro. Né? Então, assim, não é só animal. Eu tenho uma filha do coração, eu adotei com 9 dias, hoje ela tem 14 anos e é uma criança especial, né? Então, assim, ninguém sabe da minha história. Então, as pessoas falam e julgam, né, sem conhecer. E a gente sempre ajudou as pessoas. Como é que a gente vai ajudar aquela pessoa que tem um animal que está passando fome? A gente chega lá, dando a ração, a pessoa está passando fome. Então, a gente sempre ajudou aquela pessoa também. Só que a gente não divulga as pessoas. Então, as pessoas, muitos, só ajuda os animais. Não é assim. A gente ajuda muita gente. Eu acho que cada um é cada um, aquele velho dito popular, cada um no seu quadrado. Né? Existem 300 instituições que ajudam pessoas. Por que não algumas instituições que ajudam animais, que também são seres vivos e que precisam da nossa colaboração? E que muitas vezes a pessoa pega para criar e não tem esse mesmo carinho, esse mesmo amor e que maltratam. Aí cabe, claro, às pessoas que amam, que têm esse carinho especial para poder fazer a ação de realmente colaborar, né? Isso. Quando a gente faz uma feira de adoção, às vezes tem gente que fica chateado porque a gente faz muitas perguntas. Então, se a pessoa tem uma casa com quintal murado, aí a pessoa fala, não, ele vai ficar dentro de casa. Não vai ficar dentro de casa, ele vai lascar tudo, se for filhote, tudo. Então, tem que ter uma área, um espaço para ele. A gente pergunta se a família está toda de acordo, porque às vezes a criança quer, o pai não quer, ou a mãe não quer, então vai ser devolvido, como a gente teve muitos animais que foram devolvidos depois de 1 ano. Né? Então, é muito difícil. Não são todos, tá? Mas algumas pessoas adotam o animal e depois que ele cresce, aí quer abandonar. Então, isso é muito triste. Muito triste mesmo. E quando devolve, e aí? O que você faz? Porque, de qualquer maneira, 1 ano já tem um convívio familiar, né? Isso. Mas as pessoas, muitos não ligam para isso, não. Eles tratam o animal como objeto. Então, as pessoas precisam mudar isso e que abandono também é crime da cadeia. Sim, né? sim. Então, essa mentalidade precisa mudar. Então, se a gente pegou, eu adotei uma criança, eu não vou pegar ela agora e jogar, não quero mais. Não é assim, a gente tem que ter responsabilidade.
né? Então, tá comigo, eu adotei e é até o fim da vida. Quem é mais difícil adotar, cachorro ou gato? Que eu tô falando dos mais tradicionais, né? Que Gatos Tayana são adotou muitos. uma lagartixa, né? Gatos são muitos. A pessoa que, muitos. a pessoa que adota. Eu lembro que. Eu lembro que tinha. Não, aranha não lembro, não. Ela pegava um besourinho. Olha como. Tá errada também, viu? Pegava um besourinho, né? Aquelas borboletinhas que ficavam nas lâmpadas. Mentira. Claro que pega. Que formiga e mosca. Você pega. Caixinha de dinheiro. Não, que Mosca nada. foi. Pegava e botava, só que botava em vida, porque se botasse morto, a lagartixa não se interessaria. Tinha que botar ainda se mexendo pra ela vir lá e pegar. Isso é um ser humano diferente. Mas, Olha com que eu tô andando. pois é, pois é. Mas me conta aí, o que é mais tradicional, mais fácil? Olha, nós temos animais que nunca foram adotados, principalmente os que são especiais. Então, nós temos muitos animais amputados. E eles correm, brincam, porque tiram a patinha, nós tem 3 que podem correr, brincar, pular, Acaba se adaptando, né? se adaptando. E eles fazem tudo, mas eles não são adotados. Então, a gente está muito com essa dificuldade. E se as pessoas não adotarem, não tem espaço para que a gente possa ajudar outros. Então, a gente pede sempre, né, que ajude, adote um animal especial para que a gente possa conseguir continuar ajudando. Os mais que a gente consegue adotar são cachorros filhotes e gatos filhotes. Mesmo assim, eu sempre digo às pessoas, gente, tira foto bonita. Porque, infelizmente, até isso, olha o preconceito. Se a foto não for bonita, se a foto for trêmula, se for de cima, ninguém olha. Agora, quando você bota bonitinho, bota um lacinho, uma foto no claro e tal, aí chove de gente. Você quer ver quando bota algum de raça? Algum de raça, a gente tem que desligar o celular, porque assim, minha casa tem um espaço, tudo. Para animal vira-lata não tem lugar nenhum. Mas pro de raça chove. Né? É briga, inclusive. Todo mundo quer, todo mundo briga. tem interesse, né? É briga. E rola muito de raça, assim? Tem, a gente de maus tratos, a gente já pegou bastante, inclusive eu tô cuidando agora de um bulldog. Tá lindo o bulldog, a gente veio de Salvador de maus tratos. Apareceu um que quer doar, quer adotar o ele bulldog. ainda tá em fase, ainda tô cuidando, né? Mas se botar é briga. Então a gente tem que ver quem tem condição, porque realmente um cachorro bulldog Mas tem quanto tempo esse bulldog? Ele tem 2 anos e pouco. Tem registro, tem tudo. Vamos brigar aqui agora, que o bulldog faz parte do meu projeto de vida, um bulldog, mas a gente vai negociar. Não, o cágado, eu não preciso adotar. O cágado, pra ter noção, Sérgio, o cágado ele aparece na minha vida. Ele aparece na minha vida. Minha mãe sempre soube que eu gostava de cágado. Então, uma vez minha mãe trabalhava numa casa e aí ela me ligou. Porque o cágado, o que acontece? O cágado, a fêmea, ele cava, né, e bota o ovo. Então, assim, choveu bastante e os filhotinhos nasceram e provavelmente no quintal vizinho, eles cavaram e foram por debaixo do muro e apareceram do outro lado. Terreno molhado, mais fácil para ele. Minha mãe, olha, apareceu aqui 2 cágados aqui, do nada. Traga. Inclusive eu tinha uma Kelly, o nome dela era Kelly, que era meu amor, minha paixão. Eu mudei de casa e na mudança, correria, loucura. A Kelly, pra você ter noção. Louco, né? Pra você ter noção, Kelly, o que a Kelly fazia? Minha mãe brigava comigo por causa disso. Dá teu jeito com o teu bicho que eu não quero meia. A Kelly, ela tinha, como minha mãe tinha muita planta, ela ficava nas plantas. Só que ela sabia que dava entre 10 e 11 horas, minha mãe ia fazer a comida. O que ela vinha? Ela vinha no calcanhar da minha mãe e dava uma mordidinha. Não fazia isso não, para, né? Não soltava na chuva, Não. Ela só chamava atenção, porque minha mãe tava cortando ali as verduras, né? Aí minha mãe, lá vem de novo, isso aqui. Aí botava a comida dela. Ela comia, fazia as necessidades dela e voltava pro cantinho dela. Só que se eu sentasse no cantinho, ela vinha e ficava comigo, do meu ladinho. Então, assim, tinha uma relação. Cara, meu Deus, quando eu fui embora, a gente mudou, e aí eu, na correria, mudei. Falei, meu Deus, Kelly, quando eu voltei. Eu tinha uns 16 anos por aí. Era uma caixa de sapato, não? Para. Caixa de sapato, pelo menos. Não, eu vou lhe falar uma coisa, isso aí sabe o que é? Isso é inveja, porque você nunca teve uma Kelly na sua vida. Você nunca teve uma. As duas loucas aqui. Pra falar nisso, qual foi o animal mais atípico que vocês
Ó, resgataram, assim. aqui a gente já ajudou, por exemplo, coruja, buraqueira, urubu. Ah, mas o coruja não é Urubu, atípico. É, Eu tive uma situação recentemente, fui no sítio de um amigo, e a gente lá de boa, e eu fui de moto. Falei, vamos de moto, vamos. Quando eu tava voltando pelo anel viário ali, vem pela vovó Camila, uma coruja tava do outro lado da pista, ela voou. E ela voou e bateu nesse braço, mas a pancada foi forte. Quando ela bateu aqui, que ela rodou, eu falei, pô, vai cair na pista. Não, isso em fração de segundo, olha que imaginação, loucura, né? Falei, se bater, eu falei, pô, vai cair na pista, alguém vai matar. Porque ninguém não aguenta ver uma coruja. E ela bateu assim, rodou, eu peguei e acolhi ela aqui. Aí puxei pra minha esquerda aqui e fui pilotando a moto. Falei, você sabe que é carnívoro, né? Sim, e é ave de rapina, né? Isso. Eu poderia ter sofrido, ela poderia ter Isso. travado as unhas, né? É. Mas Mas como ela estava debilitada, isso, pela pancada, ela ficou muito debilitada. Então eu botei ela aqui, ela ficou quietinha. E eu fui pilotando. Eu falei, pô, mas tô no escuro aqui, eu não vou parar aqui não. E fui. Quando eu cheguei numa parte mais clara, mais, né, na zona urbana já, aí eu parei, dei uma olhadinha, puxei as asas, vi que ela tava legal. Falei, pô, se ela voar, pô, beleza, soltei, aí ela voou. e você Bacana. sabe que são animais silvestres que você não pode ter em casa. Nem. Então, às vezes, quando a gente vai cuidar, então eu sempre deixo claro nos vídeos, gente, eu estou cuidando e ele vai ser entregue ao INEMA, porque vai ser encaminhado ao IBAMA para a Vitória da Conquista. Uhum. Então a gente sempre deixa claro, que quando a gente posta, não dá, eu quero cuidar, e não é assim. Então, com o pessoal do INEMA, a gente já tem. Tem que ter um essa registro, coisa, né? é muito Então, mais difícil, né? Um isso, animal como isso. esse, né? Então, assim, por exemplo, eu peguei na coruja, foi numa quinta de noite, na sexta não tinha carro de lá, então ela ficou comigo até na segunda-feira de Mas tarde. aconteceu o que com a coruja? Foi numa viagem, uma pessoa estava viajando, ele só viu o tombo. Mas não viu nada. Quando chegou aqui em Jiquié, quando ele tava tirando as coisas de dentro do carro, a coruja tava dentro do carro. Aí me ligou de noite, a mulher dele, na Lu tem assim uma coruja e tal. Aí eu fui lá pegar. Só que com a pancada, acho que ela teve algum problema neurológico. Tanto que meu marido abria o biquinho e eu botava a comidinha, que era a carne, né, crua. Sim. Então foi o final de semana todo. Eu já tava botando o dedo, ela já vinha no meu dedo, tudo. Só que aí a gente tem que entregar, porque é um animal silvestre, então ela vai ser adaptada para saber Principalmente se por pode ela já estar ficar em ou fase não. adulta, né? Isso. Quando é um filhote, por mais que não é indicado, mas um filhote você ainda consegue adaptar ela na sua realidade. Mas o adulto já Mas era. a multa é muito grande. Não, Então, eu digo até- um registrado, Ah, legal. Mesmo assim, não é fácil. Não é assim, indicado, não. né? Tanto que essa, eu sabia que ela não ia voltar. Né? Então eu perguntei, eu não tenho como ficar, infelizmente é muito difícil, você tem que ter um ambiente, uma estrutura muito Porque grande. tem gente que consegue criar águia, gavião e outros mais, né? Gavião, por exemplo, porque tem muito aqui na região, você nunca teve. Não. E também não pode. É. Né? Não, eu digo questão Meu de. sonho era um leão. Eu sempre fui apaixonada por leão. Infelizmente Ajuda a gente aí, não Tânia. pode. Fala para que a lagartixa tá de bom tamanho. Mas eu realizei meu sonho. Uhum. Há 9 anos atrás, eu fiz um trabalho voluntário em Pretória, na África do Sul. Eu passei um mês cuidando de leão, dormindo em barraca, tudo através de um safari, né, que tem lá. Então, eles são resgatados, aqueles animais que a mãe é morta e tal, os filhotes. Então, aqueles filhotes são cada vez mais colocados até o seu habitat natural, até ser solto naquele safari enorme, que é o Kruger Park. Então, aí ficava, a gente tinha os animais filhotinhos, agora a gente só tinha acesso ao leão até 6 meses, porque depois disso já era mais perigoso. Então, lá eu fiquei realizada de leão, cuidei de Imagino, leão, né? hiena, cobra, Hiena é caranguejeira. outro animal Hiena a gente muito só perigoso, tinha, né? muito perigoso. A gente só tinha pego de mão. Na verdade, caranguejeira, existe a mística, né? Eu não... Depende Eu da tenho qual foto. caranguejeira você tá falando, né? Ele tá perguntando se você tá perguntando se eu pego na mão. Depende de qual caranguejeira. Porque a caranguejeira. Como é que fala? Aracnídeo? Aracnídeo. Se tiver errado, me perdoe, viu, gente? Pelo amor de Deus. Coloque na descrição o nome correto. Mas aquela caranguejeira, ela não causa mal, a não ser que você agrida ela. Na verdade, ela tem um ferrão, Sim. né? Mas não é venenosa. E tem os pelinhos que causam coceira. que queima então a você pele, tem né? que ir aos poucos. A gente foi aprendendo, Sim. para não estressar ela, até que a gente botar. A gente ficava mais de meia hora só tocando de um lado do outro, até que a gente botava a mão e ela subia. Tanto que eu tenho várias fotos. Não, a outra.
Mas essa outra não tinha que viver a pata que briga. A outra caranguejeira também a gente vai tocando e vai adestrando. Tem ferrão. O ferrão, quando ferra o coração da gente, acaba com. Mas aí coruja, o que mais, assim, de atípico, de animal, que você falou, meu Deus, gente, cobra, por exemplo, ninguém. Cobra a gente não pode pegar. Eu fiz nesse caso lá na África, né? Que a gente também aprendeu. Mas aqui a gente sempre diz para chamar os bombeiros para eles poderem caminhar. Mas já ligaram, tem uma cobra aqui, ó. Alô, ONG Solar. Já, de cobra já também. Inclusive, teve pessoas, matei, não se faz isso, gente. Não se faz. Então tem que chamar os bombeiros, porque aí ela vai ser tirada e vai ser colocada no seu habitat mais afastado. Né? Então a gente sempre tem que ter essa coisa. Não pode matar nenhum animal. Só barata. Não entendi por que barata. Morro de medo. É sério? Quer ver acabar a mulher, botar a barata? Rato, você não tem. Na verdade, não é medo, não, é nojo, pega né? muito saruê. Não, eu tenho medo mesmo, pavor. Mas saruê não é rato. Não é rato. Saruê é o gambá, mas é não o gambá, mas não. A gente já pegou vários filhotinhos. Mas você pega ele? Pega de mão? De mão. Não. Tem tudo registro lá no site. De mão, né? Não é medo, não. Ele é feio. Tão bonitinho. Para, aquele rabo seco feio. Vou lhe mandar umas fotos ele enroladinho assim no meu dedo. Bloqueada, sinta-se bloqueada. Não precisa mandar foto de... Não, um amigo meu uma vez falou pra mim, rapaz, venha que eu vou pegar uma caça aqui, a gente vai comer. Eu falei, legal, vou... Ele falou o nome de um animal lá, mas aí eu pesquisei, eu falei, mas esse animal é típico dos Estados Unidos, não tem no Brasil. O cara, na verdade, matou um saruê pra comer. É saruê ou sarigui? Como é que Tem gente que chama de sariguê, tem gente que chama de saruê, né? Gambá. Gambá, porque é o gambá, né? Gambá, né? Aí, inclusive, uma vez eu fiquei com o coração partido, porque eu fui ajudar um senhor no final ali da Maralina. Então, o cachorro dele tava com TVT, que é a doença venérea, e disseram para ele que tinha que fazer uma cirurgia para arrancar o pênis do animal. Quando ele falou isso para mim, que ia cobrar ele R$800, o cara disse que ia pegar. Quando eu vi, eu falei, não, isso aí é uma doença venérea, a gente vai fazer, eu vou lhe ajudar no tratamento e tal. Então, são 4 semanas eu levava ao veterinário, fazia químio, a gente voltava. E no dia quando terminou, eu acho que eu tava até com Tayana nesse dia, ele falou, eu quero te dar um presente. Aí eu falei, o quê? Aí ele foi lá dentro, ele foi me dar uma caça. Eu olhei assim, oh, meu Deus, como é que eu vou dizer? Aí eu falei com ele, olha, eu quero te agradecer, mas é porque eu não como e tal. Que inclusive eu não sabia que aqui em Jequié tinha muito veado. Né? Tem. Eu não sabia. Ele deu pra gente. Tem muito. Não, viado nem tem, mas veado. Não, tem. E como tem? Tem demais. Aí, eu já tô levando. Mas vou lhe contar uma história de um veado, de um amigo meu, não vou, claro, falar. Fica até né, meio complexo isso aqui, mas eu vou falar pra você. O que aconteceu? O avô dele. Não, Tayana, é sério. O avô dele tem uma roça. E aí o que acontece? Ele acorda cedo, né? O pessoal acorda cedo pra ir né? na roça, ver as coisas. Umas 4 para 5 horas, os cachorros começaram a latir. Aí latindo. Quando ele foi ver, ele já pegou a espingarda e foi ver o que era. Chegou uma mãe e os filhotinhos. E aí o que acontece? Quando os cachorros acuaram, a mãe correu, a maioria dos filhotes correram e ficou só um veadinho. E 3 cachorros latindo, né? E o veado sem saber o que fazer. Só que era muito pequenininho. Então, como o veadinho não sabia o que fazer, ele foi lá, pegou. Aí ele falou, pô, não vou matar. Ele foi, levou pra casa, trouxe pra casa dele. Trouxe da roça pra cá. Ele falou, pô, se eu soltar aqui, os cachorros vão matar. Eu não vou achar a mãe pra poder, porque a mãe, vou ver que... Mas eles voltam. Mas corre demais. Corre muito. Corre muito. Aí ele trouxe pra casa dele. Isso, ele ganhou um amor pelo veado. Inclusive, batizou o veado como Jubileu. Botou o nome Jubileu. Me apresentou, então o Jubileu parece que não gostou muito de mim. Ficou meio assim, meio querendo me chifrar. Falou, ô Jubileu, vai pra lá. Cuidou do Jubileu. Não gostou, pelo contrário. Bateu o clima. Não bateu a química, não. Só que aí ele cuidou. E eu falei, cara, e aí, você vai fazer o quê? Ele falou, não sei, eu vou cuidar aqui até o dia que der, não sei o que eu vou fazer. Belo dia, Jubileu, que ele fez um cercado, porque o Jubileu começou a crescer, o chifre começou a sair.
Aí Jubileu olhou assim, viu aquela porta aberta. Ô, Já era. Jubileu deu um pinote, passou por cima da cerca, ganhou o mundo, ganhou a mata e nunca mais ele viu. Só que ele ficou feliz porque Jubileu foi pro caminho dele, pro lugar dele, né? Ficou bacana. Que ele, se a gente falasse assim, ó, por exemplo, lá na brincadeira, a gente falava, pô, tá na hora de fazer um churrasquinho com o Jubileu. Parecia que tava falando que era com o filho dele. Com certeza. Ele falava, Ele não, pega Jubileu amor. aqui ninguém. É, ele criou um amor muito grande. Mas é um animal que não dá pra criar dentro de casa, né? Você falou em animal, eu lembrei que foi no ano passado, no início do ano passado, uma pessoa pediu ajuda, que mora perto da saída lá de indo para Ipiaú, pediu ajuda do cachorro dela que tinha sido mordido por uma cobra à noite, cascavel. E Oh. a gente, era à noite, eu falei, ó, você vai dar isso, os primeiros socorros. Aí já liguei para o doutor Edésio, ele falou, olha, amanhã de manhã cedo já traga. Aí a gente conseguiu trazer, aí ele falou, ó, o que salvou, né, pelos primeiros socorros que você ajudou a dar. Então a gente trouxe, cuidou, ele ficou bem. Quando foi agora, acho que foi dezembro, foi janeiro, a pessoa pediu ajuda de novo. O mesmo cachorro pegou um porco-espinho, tava cheio. que é? Eu também não sabia que tinha Ah, não? lotado. Tem fotos e tudo, o cachorro todo lotado. Eu já vi Aí vários vídeos, né? ela conseguiu tirar um pouco os de fora, né? E o bichinho aí a gente orientou dos remédios de dor, tudo. Aí de manhã, também de noite. Aí de manhã ela trouxe, aí o doutor Décio teve que sedar, porque ele tinha os espinhos, inclusive na garganta. Ai, meu Deus. Então teve do que céu. sedar para retirar tudo aquilo ali. Tem todas as fotos no site. Eu não tudo. sabia que tinha porco espinho de Eu quê. nunca vi de perto também, não. É, Nem, Jequié. só fui saber por causa desse Na verdade, cachorro. nós temos 3 biomas em Jequié que facilita a gente ter muito tipo de animal, né? Por exemplo, onça. Chegou uma fase da vida que as pessoas não acreditavam que tinha onça em Jequié, mas tem. Tem, e a Tem. gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu vi até o anúncio e eu tô com medo das pessoas irem para caçar. Não sei se você viu agora a Luísa Mel postando o que fizeram com a onça no Mato Grosso do Sul. O cara pegou duas cabeças de onça, amarrou uma, torturando a onça, o filhote, jogou Uhum. 2 cabeças. A mídia foi em cima, a pessoa foi presa e ontem mesmo foi solta. Então, assim, é complicado. As leis do nosso país não funcionam. Principalmente para essas Principalmente questões, para né? animais. É. Né? Então, eu posso dizer que para animal é muito difícil, muito difícil. Tá bom. Ana Lu, só um minutinho. Vamos fazer um intervalozinho aqui rapidinho. Inclusive, você já mandou uma mensagem para Júnior, da Top Beer. E a gente vai trazer agora um vídeo da Top Beer para você. Daqui a pouco a gente volta. Deixe suas comemorações ainda mais especiais com a Top Beer. Temos uma ampla seleção de cervejas geladas, vinhos nacionais importados, destilados premium, refrigerantes e muitas outras novidades. Temos preços promocionais e entrega rápida. Ligue ou faça seu pedido pelo WhatsApp 7335254012. Top Beer, Ruasqueira Campos, número 564, Joaquim Romão. Estamos de volta ao nosso podcast, mais uma vez lembrando você que está aí agora nos apreciando, dando essa moral para o nosso bate-papo hoje com Ana Lu, sem estar separado, tá? É Ana Lu, tudo juntinho, né? Inclusive quero suas redes sociais para o pessoal estar seguindo também. Não esqueça de seguir, de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha também, compartilhar com o pessoal, é muito interessante, né? Deixe seus comentários também, principalmente porque a gente, né, aborda vários temas aqui. O que é que você mais gostou, o que é que mais te chamou a atenção, de que forma que você pode contribuir, por exemplo, com a ONG, né, com a contribuição dessa questão dos animais. Você já percebeu que a gente trouxe aqui vários temas e é um tema muito importante, porque os animais fazem parte da nossa história, da nossa vida. E olha, eu vou te falar uma coisa aqui, de coração. Não é só cuidar dos animais, não é só ter os animais. Tem gente que, por exemplo, não tem tempo, não sabe? Mas o fato de você denunciar, de você tratar bem o animalzinho que você vê na rua, de você não maltratar, já é um cuidado especial, né, Ana? Eu sempre digo assim, a pessoa não é obrigada a gostar, Aham. né? Mas não pode maltratar. Pelo Então, menos a gente isso, tem que né? ter o respeito. Então, não é, não gosto de você, vou lhe maltratar, não é Aham. assim. Então, a gente tem que ter o respeito também com os Passar animais. pelo cachorrinho, pelo gatinho, se vê atravessando a rua, para o carro, para a moto, né? Isso, porque tem gente que atropela de propósito. E, menina, eu quase bato no fundo. A gente foi uma vez para Morro de São Paulo comemorar um aniversário de um amigo.
Ele, rapaz, vamos pra Morro, vamos. Na hora de sair de Morro de São Paulo, logo ali naquela estrada, logo depois de Guaibim, ele freou bruscamente. E aí eu freiei também, botei o carro de lado. Eu falei, rapaz, foi o que? Parei logo o carro, foi o que? Ele quase eu mato um sariguê. Meu marido diz que a única coisa que ele tem medo quando eu viajo sozinha é isso. Porque em estrada ele fala, você é excelente. Agora eu fico com medo de aparecer algum animal, porque ele sabe que eu vou desviar. Ele freou pra não matar o animalzinho. Eu vinha ali atrás, mas graças a Deus as nossas velocidades estavam controladas, deu pra segurar. Mas foi assim, a gente, no mesmo tempo que eu dei uma bronca nele, eu falei, cara, eu poderia ter batido. Ele falou, não, mas mas no mesmo tempo que eu dava bronca, a gente dava risada, porque. Agora eu fico imaginando coisas atípicas que você já viveu aí por causa desses animaizinhos. A gente tem muitos casos, viu? A gente já passou por muito Eu tô sabendo de uma perrengue. história aí de Blitz Motel. É sério isso? A gente já foi parar no lar temporário que Deus de um motel aqui de que é. Então, uma amiga nossa, a doutora Cristi, ela cedeu o lar temporário pra gente deixar lá em uma cadela que tava parida com os filhotinhos. E nisso foi eu e Tayana. Mas era dentro do motel? Era pra gente deixar, assim, no fundo, não era? Aí foram vocês duas no Isso, carro. Isso. Primeiro a gente foi resgatar o animal. Então a gente resgatou. Sim, legal. Isso dentro de um colégio. A gente pulou muro, resgatamos a mãe com os filhotinhos, tudo, botamos no carro. Aí a gente vai pra deixar lá no Luar da Plata. Luar da Plata não, Le Privé, desculpa. Le Privé no Fazenda Velha, Curral Novo. Isso. Não, Fazenda Velha. Só que quando a gente chegou na esquina, uma blitz. E assim... Próximo ao motel. Na esquina. E quando chegou lá, aí eu parei com tudo, em pleno dia de domingo. Vocês assim, duas dentro do carro. Nós duas dentro do carro. Um animalzinho de estimação. Só que o animal tava no fundo, porque eu tinha acabado de comprar o carro. E eu sei que é errado, o marido vai me dar uma bronca, porque o marido é período Detran, mas eu tava sem documento. Aí quando chegou lá, aí eu falei com o policial, ó, tem que deixar o carro. Como é o moço, eu tô com um cachorro aqui e tal. E eu e ela, não, a gente vai aqui, a cachorro e os filhotes, eu tô aqui nesse motel, aqui na frente. O cara olhava assim pra gente, no motel. A gente só tá indo deixar o cachorro aqui no motel. Tem Ele cara olhava que pra gosta, outra, né? olhava Tem pra cara mim. que gosta, né? Olhava pra mim. Ele, olha, eu não posso deixar seguir. Aí eu fui abrir aqui, moço, pelo amor de Deus, eu volto, eu deixo aqui, deixo lá no motel o cachorro, no lar temporário, eu vou em casa, pego o documento e volto. Ele, olha, infelizmente, vou ter que aplicar a multa, tal, vou ter que segurar o carro. Aí a gente começou quase chorando, acho que ele ficou com pena. Aí ele deixou Imaginando a vontade de vocês estarem no eu acho que ele motel pensou outra naquele. coisa, aí eu desci pra provar que tinha um cachorro no fundo com os filhotes. Aí a E gente vendo deixou. a hora dele também julgar de uma forma negativa, porque um cachorro no porta-mala do Do carro poderia com falar filhote, maus tratos, né? Isso, mas estava na casinha, tudo direitinho, porque a gente comporta tudo direitinho. Mas aí na volta, a gente, quando passou, vamos passar pra. E a gente rápido, provar né? ele. Pra provar ele que a gente não Mas rápido tava. quanto tempo? Porque depende muito também. Não tem. Essa questão de rápido, né, Sérgio? Não tem muito problema disso aí, né? Eu conheço um amigo. Não, eu tô falando de um amigo que falou assim, amor, vamos namorar? Ela falou assim, mas eu coloquei agora a pipoca pra gente comer assistindo o filme. Ele falou, não, desliga aí. Ela falou assim, pronto, vamos namorar. Não precisa desligar, não. Mas vai queimar, não queimou. Foi lá, namorou, voltou, a pipoca ainda tava pipoca. Coelho. É coelho. Tá. Então, essa questão de tempo não muda muito, mas vocês quiseram provar de que não. É que a gente não tava lá, eu e ela. A gente só foi Não era um deixar o animal. casal, Não na era verdade, um casal, né? nem de mulher. A gente quis sair rápido, mas quando saiu, tinham várias pessoas novas Tinha paradas. parado na Blitz, A gente saiu. E saindo do motel. várias pessoas. Ai, meu Deus do céu. E aqui, os policiais que tinham parado a gente, tu tava de costas, buzinando E pra quem dar um vocês tchauzinho. queriam provar não conseguiu provar. E os outros que não tinham nada a ver. Ainda viu a gente saindo. Ai, meu Deus do céu. Deus me livre. Ô, Thay, mas não adianta você baixar a cabeça. Você é você e todo mundo vai reconhecer. Mas além desse. A gente teve muitos casos, inclusive, eu digo, eu dou muita palestra em escola, porque eu acho que a gente tem que conscientizar as crianças, adolescentes, Perfeito. né? Nas faculdades também, nas empresas, a gente dá muitas palestras sobre maus tratos, o trabalho da gente, como é.
E eu sempre mostro as fotos, que para mim, foi um dos piores casos que nós já pegamos, que foi eram 18 animais de uma acumuladora, só que essa mulher morreu, e ela tinha uma filha especial, que era camada, e um neto de uns 9, 10 anos. Oh, meu Deus. E nisso, como ela morreu, veio o pai dela tomar, que eu acho que era usuário muito alcoólico, era um bêbado. E muitas pessoas denunciando que estava vindo animais mortos lá de dentro. Eu pedi a pessoa para fotografar de cima. Quando ela fotografou de cima, tinha vários animais mortos. Então, assim, como ele não dava comida, eram 18 animais. Os animais que morriam, os outros iam comendo. Meu Então, Deus. foi eu e a Denilde e Rosana dirigindo Eu o carro. imagino vocês chegarem, né, e vendo essa... Foi uma cena, assim, de terror. Então, o senhor não estava em casa, a menina camada estava no quarto, né, a mãe, e o menininho abriu a porta. Quando abriu, aí ele deixou a gente entrar. Nisso, a Denilde, rápido, a gente foi tentando pegar. Desses 18 animais, só tinha 5. Ai, meu Em Deus. estado, assim, deplorável, já bem caquético mesmo, de muita sarna, muito doente. Você via no quintal, tinha a cabeça de um, perna de outro. Foi um verdadeiro filme de terror. Eles iam comendo, Isso. né? Isso, eles iam comendo. Era a única coisa que eles tinham para comer naquele local. Cada um que morria, eles iam comendo. Então, assim, eu chorava, e a Denilde, não, para de chorar, bora pegar. E a gente tentava pegar aqueles animais. Eu sei que quando a gente botou no carro os 5 que estavam, gente da rua saiu aplaudindo a gente. Foi, assim, caso... Marcante, né? Impactante na vida de vocês, né? Esse foi. Além disso, você já teve muito caso de cachorros agredidos, assim, né? Muitos. E alguém denunciar e falar, tem um cachorro aqui que está sendo espancado. Já vivenciou isso também? É o que mais tem. E assim, a gente se pede, como eu falei, tem que filmar, fotografar, tudo, e as pessoas ficam com medo. Só que se a gente não tiver provas, é difícil. Então, mais ou menos 3 semanas atrás, eu postei. E, como eu falei, a gente pega muitos casos de maus tratos. Não tem nenhuma lei municipal, pelo menos, que ajude vocês, que linka as ONGs, que eu não posso falar só da Solar. Isso. Dos animais, ao, em geral. Ao poder de polícia, de pelo menos ligar para a polícia e falar, olha, tá acontecendo, mesmo que não aconteça de ter uma filmagem, uma foto, mas olha, houve uma denúncia, vocês podem ir comigo, a polícia automaticamente ser obrigada por lei municipal. E não existe nada disso. A gente sempre teve, como eu falei, o apoio, né? Mas um apoio espontâneo de um representante que graças a Deus, decidiu. A gente só tem a agradecer. Né? Mas esse caso mesmo, quando me pediram de manhã, eu cheguei, eu pensei, não, tá espancado, mas eu pensei que fosse espancamento, como a gente pega os espancamentos. Quando eu cheguei lá, foi uma dor muito grande. Eu chorei o dia inteiro, porque quando ele levantou o animal, as patas estavam mole, todas trituradas, o cachorro cheio de hematomas pelo corpo, os 2 olhos focados, o corpo todo, assim, tava muito feio. Inclusive, amarraram ele para ser degolado. Aí, quando a menina me pediu ajuda, eu falei, pelo amor de Deus, corta ela, mas eu não tenho. Eu falei, pede um vizinho, pede qualquer coisa. Então, eu fui lá pegar, o pessoal da igreja que me pediu ajuda, me ajudou a botar no carro. Infelizmente, foi umas 10h30, mais ou menos, 10h30 da manhã. Ele não sobreviveu. No mesmo dia, acho que umas 5, 6 da tarde, se eu não me engano, ele morreu. De um lado, foi um descanso. Mas vocês conseguiram, pelo menos, a polícia denunciar para a polícia, alguma coisa? Não adianta. Era um local muito perigoso e ninguém fala nada. Inclusive, quando a gente chegou lá, a gente perguntou, ninguém viu nada, sempre ninguém viu nada. E, assim, a gente não tem como falar nada, como fazer nada. Até porque a gente está em vários locais e a gente sabe que Jequié hoje não tá brincadeira, né? Então a gente não tinha nem como descobrir quem fez. Tava lá o animal, só então a gente tentou pegar o animal, né? E as pessoas que estavam lá, ninguém sabia de nada e mesmo quem sabia não fala nada. Por que ONG Solar? Quando a gente criou a ONG Solar, a gente não sabia o nome para dar. Inclusive foi meu marido que ainda sugestionou, porque Sol de Jequié, né? Jequié é alguma coisa solar, então ficou Solidariedade ao Animal de Rua. Então a ONG Solar. Oh, perfeito, hein, Sérgio? Que legal, viu? Foi isso que a gente pensou, algo relacionado a Sol, né? Que é a cidade Sol de Jequié e dos animais. Então, essa logo quem fez? Na época foi Léo Cezimbra que criou. Então o Sérgio tá descartado, então. É porque na época a gente estava afastada. E depois que eu fui pegando no pé.
Não, mas procura, Descobri que tá na minha sobrinha, procura ser zimbra. Eu acho que tem que procurar ser zimbra pra fazer outro, né? Que já tá na hora de atualizar, na verdade. É porque tem muitos anos. A Tem que gente atualizar. Mas o agradecer ela. Cezimbra é um cara E foi sensacional. Naya, a esposa dele, que sugestionou na época pra gente criar ONG. Aham. Né? Pra gente tentar, como eu falei, arrecadar, ter algum dinheiro, ter ração, ter vacinas, tudo, mas até hoje nunca. Pois é, Nada. nunca até hoje, porque a partir de hoje nós vamos mudar essa história. Eu que sou apaixonado pelos animais, tem gente que diz que se é que existe vidas, dizem que eu era cachorro. Não, dizem que eu era cachorro. Apesar de ter esse carinho por cágado, mas eu me dou muito bem com cachorro. Eu tenho uma história que eu não sei até que ponto tem veracidade essa questão da sintonia do ser humano com cachorro, diz que energia positiva, os cachorros conhecem quem tem. Eu sei que eu cheguei na casa de uma pessoa, e inclusive ela é cubana, uma médica cubana, tá aqui em Jequié, não sei se você conhece. Maria? Eu não lembro o nome, eu sei que ela não São Judas. Ela faz parte do Grupo Solar. Pronto, aí pra você ver que ela já adotou alguns cachorros, né? Isso. Aí eu cheguei na casa dela, fui a convite de um amigo meu, aí fui lá, e aí alguns cachorros tinham um preto, bem parrudo assim. Aí o marido dela falou: Dan, só toma cuidado com isso, porque ele veio brincando com os cachorros tudo. Só onde eu chego, eu me jogo no chão, brinco com o cachorro, eu fico na alegria quando eu vejo cachorro. E ele falou: só toma cuidado com o preto. Aí eu falei: pô, se ele mandou tomar cuidado, eu vou do jeito dele e não do meu. E aí o cachorro circulava, eu falei: aí, velho, eu sou nesse jeito maluco meu, não, beleza? Aí o cachorro me olhava e saía. Daqui a pouco ele voltava, aí eu: vem cá, rapaz, conversar comigo. Aí o cachorro veio, botou as patas, eu fiz um carinho na cabeça dele, aí ele deitou do meu lado e virou a barriga pra cima. Aí o cara, a gente tava conversando sobre outros assuntos, ele falou assim: cara, você acredita em energia? Eu falei: eu conheço pouco, mas acredito. Ele falou assim: olha, cachorro ele conhece muito a energia das Conhece pessoas. o cheiro. Ele falou, um amigo meu chegou aqui, um outro amigo, e a gente teve que trancar ele. Que ele não queria meia com o cara. Eu nunca vi ninguém chegar nessa casa aqui e ele deitado do lado, assim, do jeito que ele tá deitado contigo. Ele tá muito à vontade contigo. Eu falei: então minha energia é positiva. Eu sou muito fã de cachorro, né? Sou muito fã de cachorro. E é bom a gente conviver com cachorro, né? O que você poderia, por exemplo, trazer para as pessoas? Tem pessoas, por exemplo, que tá com problema familiar, problema psicológico, até mesmo profissional. E poderia resolver isso com um animal de estimação. Você daria essa dica para a Com pessoa? certeza, o animal, ele traz, né, com ele o amor. Você vê que você pode estar reclamando, você chega mal em casa, ele vem sempre carinhoso para te receber. Então, é um acalento pra gente. Eu não fico sem. A gente sempre, às vezes, quando morre animal, nunca mais vou ter um na vida. Eu acho que um não substitui o outro, mas cada animal tem o seu modo de ser, o seu modo de agir. Então a gente se apaixona, é gato, é cachorro, é cavalo, o animal que for que você puder criar. Então acho que isso melhora muito a gente, tanto o lado pessoal, até o profissional, mesmo você está cansado, chega em casa, tá ali para lhe receber, né? Sempre de braços abertos, sempre carinhoso. E você vê que tem vários animais que são usados, né? Dentro de terapias, dentro né? de terapias. A ecoterapia, que é os cavalos, né? Tem também os cães que estão sempre, né, na procura de pessoas de resgates, de tudo. Então, para você ver o tanto que a gente precisa dos animais. Que legal. Vamos falar agora um pouco da ONG. Como eu falei, vamos acabar com essa história de eu tenho que botar do meu dinheiro, não tenho ajuda de ninguém. Bora tentar mudar um pouquinho isso. De que forma que as pessoas podem usar a ONG? E aí eu vou cobrar um pouco da ONG. Eu sei que você tem a vida, a correria, mas vamos tentar popularizar mais, usar mais a mídia. Nós temos as mídias digitais, as mídias radiofônicas, que em Jequié tem muita força. Então eu peço a você que traga a ONG Solar para todo mundo saber. A partir do momento que todo mundo saiba, como é que eu posso contribuir com essa ONG? A gente sempre deixa, né? A gente tem o Pix e o número da conta, que a gente sempre deixa lá, tanto no Instagram como no Facebook. E como pode ajudar. Você também pode deixar diretamente
na clínica. A gente sempre pede que passe o recibo para que a gente possa ter o controle. As pessoas que querem, eu quero doar ração. São algumas clínicas? Uma só? Como é que é? Geralmente, quem faz para a gente pagar depois, e a gente vai fazendo, é Dr. Edésio na clínica Ecovete. Né? E os outros, às vezes, quando tem um animal está doente, então a gente vai fazer, a gente pede aquela clínica, né? Será que a gente não pode receber aí? Né? Então a gente vai fazendo o controle. Mas geralmente é mais. Mas se puder as pessoas já ir contribuindo com as clínicas, certeza, já fica o crédito para poder cuidar dos animais. E a gente está com um baque lá muito grande, que a gente precisa de ajuda sanar mesmo. Isso aí, né? Para quitar, porque a gente, sempre quando a gente pensa que acabou, vem animal, vem cirurgias, vem tudo. Então, por mais que a gente consiga um desconto, a coisa é muito caro. Então, se você tem um animal, você já gasta, imagine a gente que pega os animais. Uma média de gasto por mês vocês têm hoje com a clínica? Olha, de clínica veterinária, menos de 2.000 é muito difícil por mês. Menos de 2.000 é muito difícil. Isso fora ração. Fora ração. Agora mesmo a gente está tendo muita dificuldade. A gente está sem receber. Eu recebi, agora foi sexta-feira, foi sábado, né? 2 pacotes, mas é muito. 2 pacotes não tem como. A gente está precisando de ração. Não dá para poder fazer uma parceria com as empresas, sei lá, uma doação, usar a casa de ração, a gente pede, pessoal. Através de propagandas, tudo. Mas você sabe que é muito complicado. É muito complicado. A gente sai pedindo, a gente vive de doações e somos pedintes mesmo, porque só assim a gente consegue alimentar. Porque são os animais que estão com a gente, são os animais dos lares temporários e ainda tem os animais das ruas que a gente alimenta também. Então, é muito bicho. Então, cada ração que a gente ganha, pra gente é uma glória. Fora as pessoas que têm seu animal que liga pra gente, eu tô desempregada, tem um animal que tá passando fome, como é que a gente não ajuda? Então, a gente tenta, fazendo aquele burburinho, pedindo, chamando, para poder a pessoa doar e a gente poder também ajudar. Ana Lu, mas eu acho assim, ó, a gente é como eu falei no começo, vou cobrar a ONG de explanar mais, de trabalhar mais no marketing, na publicidade, disso aí. Do mesmo jeito que a gente cobra a ONG, que eu tô cobrando aqui agora, a gente tem que cobrar também as pessoas. Por exemplo, tem um gatinho em casa. Como é que a pessoa pode cuidar para que esse gatinho não possa, uma fêmea, por exemplo, de estar dando cria, de estar ali, né, trazendo outros gatinhos, e que muitas vezes não tem interesse em cuidar, não acha para quem doar e joga na rua de qualquer maneira. Como é que as pessoas podem cuidar para que essas pessoas possam ter um controle da natalidade, seja de felinos, de cachorros, né, e outros mais? A gente tem que castrar. Então, há muitos anos mesmo, eu luto pelo castramóvel, foi quando surgiu em Salvador. Então, eu peguei através da vereadora Ana Rita, na época. De Salvador. De Salvador. Sim. Então, eu vim, corri atrás e tal. Então, quando entrou a gestão Sérgio da Gameleira, ele, no primeiro ano, ele me chamou, olha, eu vou lhe dar esse... Você apresentou o projeto para ele, foi isso? Isso, para a gente poder ter esse castramóvel, esse tão sonhado. E um ano antes, o castramóvel chegou, só que não funcionou. E aí eu entrei junto com o Dr. Maurício Cavalcante pela promotoria. Antes dessa gestão atual, eu entrei pela promotoria, ainda na época de Sérgio. De novembro. Ainda Sérgio Prefeito. Ainda Sérgio Prefeito, para poder funcionar. Então o Sérgio foi quem te procurou? Isso, porque a gente já procurava em outras gestões, até quando ele era vice de Tietânia, tudo, a gente já procurava muitas gestões passadas, de Luiz Amaral, de Roberto Brito, de todos. A gente sempre procurava e a gente nunca conseguia ajuda. E ele conseguiu trazer, mas não funcionou. Então eu entrei pela promotoria. Aí, quando foi nessa gestão agora, aí vários vereadores que nem sonhavam já foi dizer que era o pai do projeto, né? O que não falta é engenheiro de construção pronta. Então, eu mostrei que aquilo ali, para funcionar, foi pela promotoria que eu entrei com o Dr. Maurício Cavalcante. Deu 120 dias, aí o prefeito, graças a Deus, começou a funcionar. O castramóvel, né? A gente está aí nessa luta, a gente tem... Mas está em atividade? Está em atividade. Nós não somos do castramóvel. O castramóvel é da prefeitura. Nós levamos animais para castrar. Então, as pessoas precisam cadastrar esses animais para poder fazer a castração, né? Então, tem que castrar, porque gato a cada 3 meses é cria. Então, se não castrar, eles vão reproduzindo. Principalmente as fêmeas, porque, vou castrar só os machos. Eu tenho uma fêmea só em casa, então vem o macho de fora, cruza ali, vai ter vários. Então, tem que castrar.
Então a gente tem que pressionar, tá levando os animais no castramóvel para castrar, porque se tá aí é para funcionar, e a gente está sempre cobrando. Agradeço ao secretário de saúde, Marlon, que quando eu pego no pé dele mesmo, né, para poder castrar, porque isso tem que diminuir. Uma coisa que eu peço sempre também é aqueles gatos que estão ali na antiga biblioteca. Nós já castramos muitos. E antes do castramóvel, a gente já pegou alguns. Inclusive, Tayana foi mordida por um gato no dia que a gente foi tentar pegar. Era isso que eu ia perguntar. Como é que vocês fazem para pegar? Porque não é fácil, não, A gente pegou de rede. Foi quando a gente pegou na rede, porque a gente vai com toalha depois, né? Porque os animais são ariscos todos. Não tem o então, hábito de estar... Quando ela pegou, aí deu uma mordida no dedo. O gato foi. Ainda bem que não tá no microfone isso, viu, Thay? Eu que sou por você, tá vendo? Você não ouviu o que o Sérgio falou, não? Pô, para, por que ficar com esse cara no celular? Já tentou, né? Mas assim... Tá bom, então tá. Mas o problema é que as pessoas também são ruins. As pessoas abandonam os animais. Né? Então, eu já soube de pessoas que têm condição, estar com vários animais, deixou lá. E não é assim, a gente precisa ter câmeras ali, principalmente naquele local, né? Para poder inibir essas pessoas ruins de fazerem isso. Não só naquele lugar, como muitos outros. O que mais tem é abandono de animal. Eu, por exemplo, uma gatinha, uma pessoa, não sei até que ponto ela realmente cuida, mas ela se colocava no meu bairro como cuidadora dos animais, e adotou uma gata, e a gata não foi para minha casa. Inclusive, Tayana sabe disso que eu mandei. Você lembra que eu mandei para você as fotos? Eu falei, a gatinha chegou lá. Eu tenho esse jeito meu, eu não deixei ela desassistida. E aí ela deu cria na primeira. Consegui doar todos os gatinhos. Agora ela deu cria, não sei onde foi parar os gatos. Que ela mesma pegou e levou os gatos sei para onde. Sumiu com todos lá, mas a gente cuidou. Mas assim, a gente percebe que as pessoas muitas vezes não têm esse cuidado, né? E pega uma fêmea e aí por falta de orientação, ou por falta de querer, ou por falta de, sei lá, de qualquer outra coisa, acaba permitindo que essa fêmea ela vai cruzar, vai dar cria e aí não sabe o que fazer. Muitas vezes uma casa que não tem condição muitas vezes de cuidar nem da família, vai cuidar de 3, 4 ou 5 animais. Inclusive as pessoas ligam pra gente, eu tô aqui com um gato aqui na porta, vem pegar. E não é assim. É como eu falei, nós não somos depósito. Nós somos pessoas voluntários como qualquer um. Assim como eu sou, você pode ser, Sérgio pode ser, qualquer um pode ser. Né? Então a gente sempre pede, mande fotos, boas fotos, que nós postamos para tentar adoção. Ela me cobrou isso. Né? Eu mandei foto, não mande foto assim, não, mande foto do lado, mostrando a dentição dos gatos. Se ele faz assim com a orelhinha. Se ele faz assim com as orelhas, eu falo, pelo amor de Deus, né? É muita exigência. Mas fala aí, exigência. Existe muitas exigências. Quais são as exigências para o castramóvel, por exemplo? Você não é a responsável por isso. Mas como está, né, no dia a dia, no hábito, já serve de orientação para as pessoas entenderem como é que funciona o castramóvel. Você tem que fazer o cadastro no canil municipal, que hoje fica ali no Vila Aeroporto. Então, levar a identidade, o comprovante de residência, o número do PIS. A minha identidade, não é do gato, não. Não, a sua identidade. Aí você vai fazer o cadastro e aí eles vão lhe chamar. Então, eu sempre digo, vá sempre cobrando, né? Porque você tem que castrar seu animal levando, né? Então, cobre. E quando você fala animal, você fala gato, cachorro, gato, cachorro. Né? Eles têm os dias. Só. Lá é só gato e cachorro. Né? Então... Tartaruga não pode, não. Esquece tartaruga. Por que tartaruga é maltratada assim? Toninho, você lembra Toninho? Dona Maria, os paraibanos aqui? Os paraibanos aqui, seu Antônio, Dona Maria. Para, Tayana. Poxa, depois tu não quer que eu fique chateado contigo. Rapaz. Foram na barragem. Viu, Tayana? Como eles sabiam que eu gostava de tartaruga, só que uma coisa é um cágado, um jabuti, outra coisa é tartaruga de água. Claro. Aí ele pescando lá na barragem, veio uma tartaruga dessa. E morde, né? Morde. Para, me deixa comer a tartaruga. Aí ele me deu, ele falou, eu trouxe, citei pra tartaruga. Ele falou, eu trouxe pra você e me deu a tartaruga. Primeiro que ela não entra com a cabeça assim, ela entra com a cabeça assim. Aí eu falei, achei estranho essa. Falei, deixa eu ver como é que ela anda. Larguei, rapaz, corria mais rápido que eu. Falei, não quero essa não. E outra, ela é muito rápida. Fui dar comida, ela queria me ela morder. Arranha bastante. Porque Hã?
Não, porque sumiu, botei no quintal lá de casa lá pra poder... Não, ia devolver pra ele levar pra barragem, sumiu. Aí nunca mais ouvi, já deve estar desse tamanho assim. Essa tartaruga. Sim, você quer uma pizzazinha? Você Ó. falou que... Rapaz, Gente, a de onde é a cara pizza, bonita, Sérgio? viu? Eu quero dizer para meus amigos que assistem nossas edições do podcast, que podcast eu posso comer pizza, viu? Fica falando comigo, porque você vai para comer, você aproveita que em rádio não pode, eu como a hora que eu quiser, não devo nada a vocês, não pedi nada a ninguém. Avisar logo, porque os caras, tá comendo lá, não sei o que, eu como a hora que eu quiser. Então tá bom, vai querer comer agora ou Tá só no bonita. final? Deixa depois pra não. Ela tá Vou babando. passar vou comer e falar, Vai, por Vou favor. comer e falar, passar É. vergonha. Tira a foto aí pra poder Passar tirar. vergonha comendo e falando. Não passa vergonha, aqui não tem isso não. Mas, Ana Lu, então tá bom. Então, sim, é só agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Muito bacana, muito legal, muito esclarecedor. E eu tenho certeza que vai quebrar muitos tabus também, porque tem muita gente que, como eu falei, acha que vocês deveriam estar cuidando de gente em vez de cuidar de animal. Mas muita gente cuida de gente, então tem que Isso. ter alguém também para cuidar dos animais, né? Com certeza. Então, como você falou, muita gente cuida de gente e pouca gente cuida dos animais. Então, a gente está aí pedindo, sempre orientando. Quem quiser chamar a gente para as escolas, para as palestras, para a gente poder orientar, conscientizar crianças, adolescentes, faculdades, empresas. A gente está aí, a gente sempre fala que em escola pública a gente não pede nada, né? Mas quando tem empresa, tudo a gente pede, gente, faça uma doação de ração para a gente, né? Em troca da palestra, porque com isso a gente consegue ajudar muitos animais. Então, Escola pública também tem que doar. a gente ficou impressionada que, inclusive, Tayana foi comigo, que eu fui dar uma palestra em uma escola, lá no Mandacaru, e escola pública a gente não pede nada. Pois você acredita que os meninos saíram nas empresas e trouxeram vários. Que bom. A gente achou aquilo ali a coisa mais linda, porque eu nunca tinha pedido nada em escola pública, né? Então, porque às vezes muitos não tem nem para eles, né? Então a gente não pede. Uhum. E esses meninos deram show. Eles saíram, juntaram grupos e foram pedir para poder presentear os animais da ONG. E a gente achou aquilo ali muito lindo. Que bacana. Deixa os contatos aí, rede social, como é que as pessoas podem conhecer a ONG e também um pouco da sua história. Até a Itaiana também. Bom, ficou meio estressante, né? Meio pesado aqui quando eu falei de Itai. Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor muito grande, ela sabe disso. Se fosse denunciar, ela já estava presa, mas eu não vou fazer isso, não. Pela nossa amizade, pelo nosso amor, é uma amiga que eu levo pra vida toda. Fala pra gente. Lá a gente tem, que é o Instagram do Solar, que é o Grupo Solar Jequié. Uhum. Deixando claro que às vezes você vai ver lá, vai aparecer mais dois. Então, que não são nossos, que foram hackeados, pessoas ruins tiraram. Então, o da gente é Grupo Solar Jequié. E o meu, que é analu.protetora dos animais. Então, a gente pede, né, venham os seguidores, conheçam a nossa história, conheçam a nossa ajuda, Lá, divulgue. através desses Instagrams, aí você consegue contato, o WhatsApp, né, para Isso. poder... A gente tem um grupo de WhatsApp, né, que funciona, que as pessoas, né, deixam. Então, através do Instagram, por exemplo, manda o número lá e é adicionado no grupo. Isso. E no Facebook, quando você faz a mensagem, ele já vai o link, Ok, né, pronto. do grupo de WhatsApp. Sim. Né? Então a gente sempre pede, tem o Pix lá, quem puder ajudar, como eu falei, em caso de ração, é só deixar, tem caso, em tal caso a gente vai buscar, né? Quem tiver remédios também, tá usando, meu animal morreu, ou parei de usar, a gente também aceita, a gente sempre deixa algum local mais próximo que possa deixar para a gente pegar. E a gente só tem a agradecer a todos que possam contribuir de qualquer forma, de alguma forma, para que a gente possa continuar ajudando. Ok, Sérgio? Deixa aqui embaixo na descrição, mas se tem algum questionamento, quer participar também, por favor. Por favor, né? Enquanto você conversa, filho. Você pegou o guardanapo ou não pegou a pizza? Você viu minha amiga. E eu vou passar vergonha Eu comendo e aceito, falando eu também, ó. Toma a tua pera mordida. A sua pera mordida. Por favor, meu. Pois é. Amiga, há quantos anos a gente se conhece, né? Poxa, tem que falar meio. Mas eu sou mais novo que você, né? Tu que? Graças a Deus, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer. Dá licença, amigo.
Eu tenho orgulho de dizer que eu sou amigo da família há muitos Há anos. muitos anos, desde criança. Ave Maria. Quando a gente nem morava em Jigué. É verdade. A gente vinha, né? Porque em 15 dias a gente estava aqui, feriado todo, a gente já era, né? Você era um amigo de meu irmão, aí meu amigo da Dos família. seus irmãos, É. pegue aí, Lu, fique à vontade. Dos seus irmãos. Uma família maravilhosa. Nelma, que eu carinhosamente chamei de Boss. Eu apelidei de Boss e passou para a filha. A filha agora também chama Boss. Mas Boss tá bem, né? Boss tá bem, boss tá Boss tá legal, boa? boss tá boa. Aqui eu vou passar vergonha. Nada! Aqui a gente não passa vergonha, só quem passa vergonha é quem tá sentado na poltrona. Mas me diz uma coisa, Lu, quantos animais você tem em casa? O ano passado eu perdi 3 por velhice, né? Então, por ter uma filha especial, hoje eu não posso estar com a casa do jeito que eu tinha antes, porque ela também tem que ter alguns cuidados. Certo. Então, agora, nesse momento, eu só tô com 4 na minha casa. Fora o marido? Fora o marido, Luiz? né? Beijo. Então, eu tive que diminuir até pelo fato dela. Uhum. Mas, Mas você já teve quantos? O seu máximo? o máximo, porque chega de filhote e tudo, uns 12, 13, 14, por aí. Ah. Aí junta com gato, aí vem mais, né? Eu conheço aí, quando parente- junta com cara, é 20. Eu tenho uns parentes que tinham 16 gatos, 4 cachorros. Né? Tayana tá com 20 e... Vitor corta, bebê. Ó, eu falei, tá sendo cancelado. Tayana tá o quê? 20? Prometo o animal começar a seguir, eu falo logo aqui pra tu cortar esse Tá Era 16 gatos e 4 cachorros. Foram morrendo de velhice. 18 gatos, sabe? Tá 18 gatos agora? Nossa, 18 gatos. Esperando tu levar também pra cá. Aham. Vou levar. É mais fácil tirar ela de casa e os gatos ficar. Sim, Lu. Mas como é que cuidar assim, de tanto animal? Não dá trabalho, não? Dá trabalho muito. Eu sei que o seu amor é gigantesco. Mas assim, eu não sou só. Eu digo que na ONG a gente tem, além eu e Tayana, tem a Denilde, que eu te falei que é meu braço, é o braço direito da gente, né? E Camila Amorim, que é excelente, Luzinete, Lu Regiane, a gente tem muitos assim, que são Carla, fala aí, tá, pra gente não esquecer dos que estão mais assim atuantes. Lembra aí mais, para não perder ninguém. Cada na pizza, não sei quem. Então a gente tem vários, assim, junto da gente, que pega mesmo no pesado. Eu falei, tem o Dr. Charles, que é delegado de Jaguaquara também, que tá com a gente ali. Tem vários animais também. E a gente tem um grupo, graças a Deus, que um vai se ajudando. A gente diz que a casa de Luzinete é o hospital, a gente leva lá, cuida, depois leva para outro lugar. A gente tem uma casa emprestada, que é escondido, porque infelizmente as pessoas, né, jogam animais, e assim, a gente não pode ter um absurdo, como eu falei, nós não somos acumuladores, nós cuidamos daquele animal e colocamos para adoção. Então, a gente não diz onde é, porque é por causa disso. A gente está com vários animais, sem perna, sem o bracinho, sem olho, que precisam de adoção. Né? Tem Luciana também, já tinha esquecido Luciana. Inclusive, Luciana tem um caso bem triste, porque a gente não teve como denunciar. Esse a gente sabia quem foi. Eu estava viajando, porque, como eu falei no início, eu sou guia de turismo, eu estava fora. Esse cachorro, ele pelo dono, ele foi estuprado, espancado e depois jogado no rio para a morte. Então, a pessoa foi pedir ajuda. As meninas foram lá, tudo, e acabaram não denunciando na polícia. Esse cachorro tá com Luciana até hoje, foi cuidado. Tem alguns problemas neurológicos por causa das pancadas que recebeu, né? E essa pessoa ficou por isso mesmo, porque ele foi embora. Então isso é muito triste. Então as pessoas precisam denunciar, as pessoas precisam parar de ter medo, né? Porque sem a denúncia continua fazendo a maldade. Dan falou um negócio que eu achei interessante, que ele falou sobre a questão que o animal... um petzinho, né, que carinhosamente o pessoal chama, ele também ajuda na questão psicológica, né, as pessoas às vezes, ele ajuda de alguma forma, né, a pessoa que mora sozinha, uma companhia, às vezes para fazer uma companhia para uma criança também e tal. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas elas não se sensibilizam com isso. Ainda tem aquela visão de que animal de rua é algo descartável. É algo que pode ser morto, pode ser jogado no lixo, né? Pode ser abandonado. Baseado nisso, qual o apoio que vocês têm
em relação hoje, realidade que vocês têm que possa auxiliar vocês nesse sentido de tentar ajudar esses animais, tentar resgatar esses animais, devolver, doar, né, para alguém que você falou, dar uma casa para eles. Existe quem está ajudando realmente a ONG hoje? É como eu falei, a gente não tem ajuda. De Não ninguém, tem, de não nada, tem nada, nada. não existe uma associação de veterinários aqui na cidade? Mas a gente não tem ajuda, como eu falei. A gente tem os veterinários que nos ajudam dando desconto. Separadamente, isolados. Isso, né? isso. Mas E alguns, não todos. Tem alguns que, inclusive, ficam chateados com que nos ajudam. E sério? eu sempre digo que, assim, quanto mais batem, mais a gente faz a propaganda e a gente consegue mais pessoas para aquele veterinário que nos ajudam. Né? Uhum. Então, a gente não tem ajuda nenhuma. Os animais, como eu falei, a gente não tem como abraçar o mundo, infelizmente. Eu queria poder ajudar todos, mas nem a prefeitura pode ajudar todos. Tem tanta gente na rua, morador de rua, a prefeitura não tem como dar conta. Imagine a gente sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Né? Então a gente faz o que a gente pode. Eu sei. Né? Então o que a gente pede lá temporário. Se as pessoas já ajudassem mais, adotando, dando lá temporário, ajudando na rua, botar uma água, uma ração na rua. Eu já vi em alguns né? lugares, eu já vi Então, isso. A gente fez vários, aqueles canos, só que infelizmente na praça uma vez as pessoas urinaram, quebraram. Então, isso aí é muito complicado. Entendi. É porque, assim, como você falou, como não tem ajuda, tem alguns veterinários, né, que ajudam vocês. Se você quiser, inclusive, dizer quem são os veterinários que ajudam, é importante também. Mas eu te pergunto, sempre tem alguém querendo puxar o tapete de vocês? Já que não ajuda, não atrapalha, mas tem uns que fazem questão de puxar. De puxar o tapete. Mas, quanto a isso, a gente vai seguindo, porque a gente sempre fez, né? Igual antigamente, o bem sempre vence o mal. Eu E sei. a gente continua na luta. E graças a Deus a gente sempre diz que a gente tem mais pessoas para ajudar, né? Pelo menos para tentar. Uhum. Você vai compartilhando, doando, tudo é muito bem-vindo, né? Ah, não tenho dinheiro, você vai compartilhar, você pode dar um lá temporário, você pode dar um remédio. Então, tudo isso, bota uma água e ração na porta, tudo isso já é uma ajuda. Entendi. Qual é o seu grande sonho dentro dessa área? Qual é o grande sonho da Ana Lu, da ONG? Eu sempre digo que eu tenho um projeto. A gente sempre fala abrigo. Não, eu não quero um abrigo. Eu quero um local que a gente possa resgatar aquele animal para ter uma estrutura com veterinários, para que a gente possa tratar esse animal, seja encaminhado para adoção. Uhum. Né? Ter, pelo menos, ração, que a gente tenha certo, para que a gente possa alimentar, porque não é fácil, é muito complicado. Ter uma estrutura, né? Vacinas, principalmente a V10, que é a vacina de sinomose, que é muito casos de sinomose. Então, a gente precisa dessa vacina V10 que possa gratuitamente o município oferecer, né? Que não adianta só a vacina de raiva. Uhum. Né? A vacina de sinomose, para mim, é a principal. Eu te digo, nesse tempo todo, eu nunca vi nenhum caso de raiva. Nunca. E sei que é importante, são zoonoses, né? Mas tem que incluir a vacina V10. Entendi. Eu tive uma cachorra uma época atrás que ela teve leishmaniose. E eu ouvi dizer que na época os Estados Unidos tinha vacina para isso, um tratamento, né? Não sei se é uma vacina, um tratamento, mas que não podia trazer para cá pro Brasil, né? Importar. Hoje existe tratamento aqui no Brasil? Tem a leishmaniose é o calazar, Uhum. que são zoonose. Então, antigamente era proibido, mas hoje já pode ser tratado. Mas você tem que ter todo o cuidado. Nós temos, são 3 ou são 4 animais que não são para adoção. Então, eles são tratados, tomam remédios e usam coleirinha para não ter o problema do mosquito, né? Certo. Ficar ele e o ser humano, outro animal. Mas não existe cura, Não, ele existe tratamento. só o tratamento. Tem um remédio de fora, que é o Mildeforam, que ele dá depois como indeterminado. Então, assim, nunca foi colocado que ficou bom. Não, ele dá como indeterminado. Né? Mas os animais mesmo que a gente tem, você não disse, eles são lindos, só que a gente não bota para adoção por ter o calazar. Entendi. Né? Eles não são para adoção. Teve uma época, Dan, que o tratamento de leishmaniose era feito com um remédio que poderia ter usado em humano também. Só que era totalmente proibido.
Não podia ser usado, porque você não poderia ter um cachorro com calazar em casa. Era questão de saúde pública. Tem que deixar claro que eles são Entendeu? transmitidos pelo mosquito. Exato. Não, é transmitido pelo mosquito, mas o cachorro leva a doença. Né? Isso. Isso pode picar você. Ninguém tá lhe ouvindo. Você vem aqui falar que ninguém tá lhe E o ouvindo. rato, Ah, por exemplo. o rato também. Ninguém não comenta sobre o rato, porque não tem como exterminar Não, o rato. morcego. Ah, entendi. Eu sei, assim, porque eu já vi amigos meus tendo que sacrificar cachorros de raça lindos, Rottweiler, pastor alemão, porque que fez o teste, né? Fazia um teste na época, aí dava leishmaniose e tinha que sacrificar. Só que hoje não. Você já participou de alguma coisa assim? Já teve que sacrificar algum animal seu? É. Tá vendo como é ruim? Ela não sabe se chora, se ri ou se come. A gente já teve caso que infelizmente chegou a um ponto do Galazar que estava tendo sofrimento para o animal. Então, assim, eu só concordo com a eutanásia quando há o sofrimento para o animal e que a gente vê que não tem mais como reverter aquilo ali. Certo. Já passamos por casos, já sim, foi o chororô. Mas infelizmente a gente passa até hoje, né? Porque a gente vai, a gente cuida tudo, mas tem certos casos que a doença já está num modo muito avançado. Então é muito sofrimento. Tô entendendo. Então, infelizmente, a gente tem que tomar essa posição. E como tá a leishmaniose hoje aqui em Jiquié? Você tem esse dado? Você assim, avançou? Tá controlada? Não, sempre foi alta. Aqui Sempre foi alta. é muito endêmica. É, né? Galazar. É. Por causa do clima ou por causa de falta de cuidado mesmo? Olha, antigamente a gente via aquele carro, né, que passava, mas disse que aquele carro não, é ao contrário. O fumacê. É fumacê, né? É. Pode ser prejudicial, mas eu também não tenho isso aí, que nunca mais eu ouvi falar. E aqui a gente sempre foi isso. Desde criança eu sempre ouvi isso, sempre tive animais retirados da minha casa, né? Minha mãe entregava e hoje eu não deixo. Eu, sinceramente, eu não deixo, como eu te falei. A gente tem um tratamento só se for, em último caso, se tiver sofrimento do animal. Deve ser uma dor muito grande, né? Você como... É um filho. É um filho. Eu imagino. Eu já tive uma cachorra e quase tive que sacrificar. Teve o tratamento, eu levei o tratamento até onde podia. Mas assim, realmente é doloroso, né? Porque você acaba crescendo com aquele amor ali, né? Com aquele carinho, convivendo, né? Com aquilo ali, com aquele animal, e você se ter que se desfazer dele por uma força maior é complicado. Com certeza. Deve ser muito, muito ruim. Eu vi aqui a história de Dan e o cágado dele, fiquei sensibilizado. Eu sinceramente acho que você não tem sentimento. Que você acha que a pessoa não pode sofrer por um cágado, você não tem sentimento. Não, pode, claro. Eu sofri, deve. eu perdi meu cágado, Kelly faz parte da minha história, eu vou lembrar pra vida toda. Tem foto? Kelly. Tem foto de Não quem? tenho Tem foto, foto porque dele? na época que eu Então tive- você não amava. Não, na época não tinha celular, eu era adolescente, não é hoje que a gente... Se fosse hoje, por exemplo, Kelly ia estar na capa do meu celular. Eu já saberia quem foi que mordeu essa maçã. Foi Kelly. Lu, Sabe distinguir um cágado macho? não faço a mínima ideia. Como é? Eu também não sei. O macho, ele... Vem explicar aqui qual a diferença de um cágado macho e fêmea. Por exemplo, você seria uma fêmea, porque você não tem a cavidade aqui igual eu tenho. Não, Eu sou a fêmea, então. não, você é fêmea. É. Você tá com a cavidade maior que a minha. É. O macho, na verdade eu sou o macho. É, Há controvérsia. o macho ele tem na barriga dele uma Ele é cova. côncavo. Por quê? Porque ele precisa subir na fêmea para cruzar. Então ele E a precisa. fêmea é reta. A fêmea é reta. Então quando você vê algum cágado que ele tem uma cavidadezinha, um cavado aqui na barriga, é o macho. Então a fêmea tem uma protuberância. Não, reto. Não, eu digo, sim, mas é porque o nível das costas dela é o mesmo que o É macho? o mesmo do macho. A questão é só o abdômen, a barriga. Ó, tá vendo? O Dan também é cultura. Eu percebi que o cágado teve uma influência forte na vida dele. Fiquei sabendo hoje, fiquei sabendo graças a você, tá vendo?
E me diz uma coisa, o maridão é médico, vou tentar trazê-lo aqui, né? E ele te ajuda, participa, vai nessas loucuras suas, nessa jornada sua. Ah, tem um cachorro lá na Cidade Nova, tá lá, tá preso, alguma coisa assim. Ele vai com você nessa também? Ou você pega o carro sozinha, liga pra Tayana e sai correndo? Não, é sozinha, com Thay, com Camila, com as meninas, a gente, com a Denilde, mas ele não, até porque pela filha que nós temos. Ele fica mais em casa. Mas ele briga, porque aí tá deixando de ir pra festa, tá deixando de antes, né? E faz dos animais. Só que ao mesmo tempo que ele falou, quantas vezes ele vinha da maçonaria, ó, tem uma porcaria aí pra tu no carro. Quando eu olhava, tinha um gato lá todo aí eu vi, no SAMU, né? No SAMU, apareceu aqui, aí levava pra casa. Sei. Então, assim, sempre. Ele disse que não, mas ele gosta também. Você já deixou de ir pra algum evento pra cuidar de animal? Já deixei de chegar assim, na hora de estar na saída, de ter um animal, eu não vou não. Rapaz, eu não conheci até agora alguém assim, com esse amor assim tão grande por animais como você. É assim... Também outra. Não, ela gosta, mas você, Ave Maria, eu vejo que você realmente... Como é que você não tem vontade de colocar isso assim mais evidente? Assim, eu acho que você se candidatou uma vez, não foi? Candidatei. A vereadora? Fui, a gente perdeu, a gente fala assim... Por muito pouco, não foi? Mas ao mesmo tempo a gente ganhou, porque nós tivemos 942 votos, sem grupo político, sem comprar ninguém, só através de trabalho feito, né, de pessoas que reconhecem o que a gente faz por amor. Ah, que legal, Lu. Eu espero que tenha uma próxima oportunidade para que você entre novamente para poder ampliar essa luta sua pelos animais. Porque eu sei que você também presta um serviço de saúde pública, né? Isso, tanto que eu sempre digo assim, eu nunca vou deixar de fazer, porque é uma coisa que a gente faz por amor. Mas a gente nunca gostei assim, de política, sempre eu sei. A gente fala mal, a gente briga, tudo. Então, mas infelizmente, se a gente não tiver lá dentro, não tiver a caneta na mão para tentar, né, colocar os projetos, ver as leis, tudo, então fica muito difícil. Então a gente vai continuar tentando. Você tentou levar um projeto hoje para a Câmara por esses dias ou por esses anos? Alguns anos já até nessa gestão nova? Nova não, mas a gente está com uns projetos aí para levar. Ah, que bom, Fábio. E quem sabe Deus ajudar aí a gente conseguir alguma coisa. Ah, com certeza vai fazer. Pessoal, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a ONG, para o Instagram de Ana Lu, né, direitinho, o Pix, para quem quiser poder ajudar, 1 quilo de alimento, ou de ração, de uma forma de alimento, né? É 1 quilo de ração. 1 quilo de ração. É alimento para animal. Eu também, a gente sempre ajuda o animal e as pessoas também. A gente não pode dar ração e a pessoa está passando fome. Então, mas muita gente dá comida, né, para animais. E a gente também faz muita cesta básica para aquelas pessoas que não têm condição. Que está cheio de animal em casa, aquele protetor que é lotado de animal. Isso. Quem puder doar 1 quilo de ração, entendeu? Doar de qualquer coisa, remédio, o que seja que for. Coca-Cola também, porque a Tayana tá reclamando aqui, deu pizza sem Coca-Cola. E eu sou viciada. Aí, ó, tá vendo? Então, quem quiser, a gente vai deixar a descrição embaixo do vídeo aí, quem puder ajudar, porque é um trabalho que a ONG está fazendo, que é fantástico. Ana Lu, desde que conheço por gente, como assim dizem, né? Ela defende os animais há muitos anos. Eu espero que você futuramente possa ampliar ainda mais essa batalha sua, você consiga novos apoios, entendeu? Mais gente que possa abraçar essa causa sua, entendeu? E pode contar com a gente aqui, o que puder. E qualquer novidade, você nos informa. A gente faz questão de poder propagar isso aí, né, no Instagram, nas redes sociais, da melhor forma possível. Só tenho a agradecer, né, pelo convite, de estar aqui, poder estar falando um pouco, né, da gente, do trabalho, de tudo isso. E a gente só tem a agradecer por essa oportunidade e tudo. E eu sei que eu vou ficar muito atrás de você. Vai. A gente está aqui para ajudar. De antemão, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem o seu horário, né, por causa da sua filha, mas eu agradeço demais por você estar aqui, bater esse papo com a gente descontraído, e eu espero que você volte mais uma vez, para trazer novidades e novidades boas, né? Dan,
vem finalizar aqui. Gente, obrigado. Vem finalizar aqui. Finaliza aqui. Valeu, Lu. Obrigada. Eu quero dizer que tem o último pedaço de pizza que a gente na reza Eu do já Gol me melei aqui. toda. Não, aqui não tem isso não, aqui é de boa. Mas a gente agradece de coração. E como eu falei anteriormente, eu tenho certeza que, ô Sérgio, na próxima vez você tira pelo menos um. Aqui também. Aqui, ó. Ana Lu sujou tudo aqui. Mas te agradece de coração, porque com certeza vai somar na vida de muita gente esse podcast de hoje. Vai mudar o conceito. Se não quiser criar um cachorro, pelo menos contribui. Se não quiser contribuir, pelo menos não maltrate. Isso. E a gente está com um projeto, inclusive. Se você não quer adotar um animal, adote um protetor. Então, a gente já fez alguns vídeos, a gente vai lançar lá no canal, vídeos com aquele protetor. Então, você fala, eu quero ajudar tal protetor. Então, se todo mês você puder doar um saco de ração para aquele protetor que tem 20, 30, 40 animais, então já ajuda a gente também, entendeu? Então, a gente está com esse projeto, a gente está lançando aí por agora. Aguarda a próxima, viu? E eu quero aula de inglês. Um abraço. Abraço, obrigada. Tudo bom. Gente, muito obrigado por você acompanhar, né? Vai ter os cortes, o momento bate-boca com Tayana foi sensacional. Vai ser muito legal você acompanhar os bastidores, mas vale a pena você seguir também a gente no Instagram, podcast 2 pontos, tá lá à sua disposição. Segue a gente aqui também, se inscreva no canal aqui no YouTube e, claro, compartilha pra galera lá. Um abraço, Sérgio, mais uma vez. Sucesso. Tamo junto. E eu tô sabendo que o seu marido também tem que participar, que diz que tem muita história pra contar.